E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um podcast, nosso segundo podcast do ano. Aqui é Estevão Souza e é um prazer ter vocês aqui. E ao meu lado, meu fiel companheiro, Juba. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais um podcast, segundo ano, é isso mesmo. E, poxa, que legal, estou conhecendo aqui o nosso convidado, né? Vamos apresentar aqui o Lucas. E aí, Lucas, fala mais pra gente, fala com a gente aí. E aí, moçada, tudo bem? Eu deixei para agradecer no ao vivo aqui, cara, obrigado pelo convite. Que delícia começar o ano assim, conhecendo o Juba aqui, mais um contato, mais um amigo, mais uma pessoa para trocar experiência. E o Estevão, cara, o Estevão que eu sou fã, né? Eu sou, de verdade, cara, eu sou fã da tua história. Eu te conheci há 4 anos atrás. Você contando a tua história, como que você veio para Curitiba com uma mochila, não foi isso? Estou falando uma coisa? Foi. E, cara, eu adoro trocar experiência, trocar histórias, e vamos trocar uma prosa aqui, falar um pouco da minha pouca experiência, mas, assim, muito obrigado pelo convite, eu estou honrado, e, cara, é uma delícia começar um ano assim, contar um pouco da minha história, porque foi assim que eu cresci, ouvindo as histórias dos outros, me motivando de um lado, e escutando e excluindo algumas coisas, e a gente cresce assim. Obrigado, Estevão. Obrigado pela essa oportunidade, irmão. E sou seu fã, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras. Faço delas as minhas também, sou muito seu fã, a gente realmente se conheceu, né, há 4 anos atrás, e toda vez que a gente está junto é muito bom, nossa conversa sempre rola de forma tranquila. E a gente acha muita graça sempre. Para você que está aí, quer conhecer a história de alguém que realmente sabe aproveitar as oportunidades e correu atrás do que precisava alcançar, fica com a gente aqui que o Lucas vai ensinar muito para a gente, que apesar da pouca idade, como ele mesmo disse, pois né, Juba? Que isso? Mas, assim, eu sempre falo, a idade de um jovem, mas o resultado é de sênior, gente grande aí. Tá? Aí. Então, conta pra gente, Juba, o pessoal Lucas, o pessoal já tá curioso. Quem é o Lucas Forte? Moçada, eu sou o Lucas Forte, eu tenho 27 anos, sou casado com uma grande mulher, Evelyn Thompson Azevedo. Forte, Evelyn Thompson Azevedo Forte. Cara, fez 1 ano que eu já sou casado, em dezembro fez 1 ano, né? Dia 9 de dezembro a gente fez 1 ano de casado. Né? Mas, cara, o Lucas Forte começou... Sempre foi um cara muito sonhador. Né? E uma coisa que meu pai sempre falava, Lucas, sonhe coisas que dê para você atingir, palpável. Eu nunca acreditei nisso, cara. Ele vai ficar bravo comigo. Mas eu sempre fui um cara muito sonhador, cara. Eu cresci num lar cristão, comecei a tocar bateria com 8 anos de idade. Eu pensei que ia crescer, fazer minha vida com uma banda. A gente teve uma banda junto com meu irmão. Eu sou do meio, né? Eu tenho 27 anos, eu tenho um irmão de 23 e uma irmã de 29 anos, né? Mas comecei a trabalhar com 16 anos, cara. Com 16 anos, em 2011, fiz a entrevista e tudo mais, e fui contratado para trabalhar numa empresa que eu sempre quis, Estevão, que eu sempre quis desde pequeno. Minha mãe já trabalhava nessa empresa e ela viajava. Essa empresa tem unidades no Paraná todo. E eu viajava com ela quando era férias em junho, né? Férias escolares, né? No meio do ano, junho, né? E eu viajava com ela, né? Visitava um grupo de comunicação, de TV, e eu falava para ela, cara, eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falava para ela, mãe, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, nem que seja para servir um café numa reunião. Eu falava isso, cara, sei lá, eu tinha 13, 14, 15 anos. Né? E com 16 anos recebi essa oportunidade, fiz a entrevista, como todo mundo fez, e etc. e tal. Engraçado e doido, né? Meu avô morreu, meu pai da minha mãe morreu em 16 de agosto de 2011. 17 de agosto foi o funeral dele, etc. e tal. Meu avô tocava pistão na congregação cristã. E eu acho que é por isso que eu e o meu irmão viramos músicos, né? Meu irmão é muito mais músico do que eu, ele toca tudo, mas é uma outra prosa. E, cara, 17 de agosto recebo a ligação. Né? No dia do funeral? No dia do funeral do meu avô. Lucas, tudo bem? Aqui é a fulana da empresa tal, e eu quero dar o parabéns que você foi aprovado. E eu, cara, sorrindo, chorando e tal. Falei, meu, que notícia boa, mas eu estou no funeral do meu avô. Ah, você é filho da Silvia, né? Que minha mãe era muito conhecida. Minha mãe já trabalhava 26 anos
na empresa. 26 anos trabalhando, cara. A empresa é a maior emissora. A maior empresa de comunicação do Paraná. Show. Mas parabéns, então, fica aí, mas eu quero te dar uma boa notícia nesse dia tão ruim. E fui, cara, com 16 anos, fui ser menor aprendiz dentro desse grupo, era a rádio. Cara, entrei no meu sonho, cara, eu nunca imaginei, eu sempre queria trabalhar no jornal, alguma coisa assim, mas nunca pensei, porque a rádio era muito distante, né? E com 16 anos começo a trabalhar, cara. Com 16 anos, em 2011, comecei a trabalhar já em setembro, né? Comecei a trabalhar nesse grupo e ganhando R$398 por mês. Cara, mas olha que doideira, cara. Menor aprendiz, eu nunca fui estagiário, mas eu sei, falando em questão... Com 16 anos, menor Com aprendiz. 16 anos. Comecei a trabalhar com 16 anos, cara. Mas menor aprendiz é muito melhor, né, os estagiários vão ficar bravos comigo, mas é melhor do que ser estagiário. Por quê? O menor aprendiz, cara, tem PRL, participação de lucro, tem 13º. Cara, eu tinha plano Unimed com 16 anos, cara. Pra mim era um sonho, cara. O plano era mais caro que o salário. E minha mãe já tinha, né? Inclusive, esse ano, ela se aposentou, em 2011. Ela se aposentou e eu entrei no grupo, né? E, cara, de lá foi uma experiência... O que você fazia como menor aprendiz da rádio? Sabe o que eu fazia, cara, em 2011? Eu entrei junto num horário com um cara, um locutor aí chamado Jeffix. Para mim, um dos melhores comunicadores aí do Paraná. Era de quê? O programa era de quê? É sertanejo, é povão, era sertanejo. Era de música. Música popular e tudo mais. E ela era líder do Curitiba, região metropolitana. Ela pegava dos Campos Gerais, né? Estamos aqui em Curitiba, capital do Paraná, era Campo Geral e Litoral. Ela alcançava Campo tudo Geral, para quem está de fora, é mais ou menos o noroeste, norte, né? Isso, exatamente. Né? E ela pegava essa audiência aí. Né? E o que eu fazia, cara? O que o Lucas Forte fazia naquela época? 16 anos, uma rádio, música sertaneja. Nessa época, como que as pessoas pediam música? Ligavam, né? Hoje não é mais assim, né, cara? Hoje é no WhatsApp. Isso, hoje é no WhatsApp, etc e tal. Você tinha um telefone que você discava, né? Isso. Chamava. Discava assim. Discava e a pessoa ligava lá para pedir uma música. E vai me dizer que quem atendia era menor aprendiz. Era eu, cara. Era eu. Ficava do lado, a gente ficava no estúdio, as pessoas, né, imaginava, né? Era doido, imaginava muita coisa, mas era coisas muito simples. E eu atendia. Oi, quem está falando aqui é, sei lá, é o João do Pilarzinho. Oi, João do Pilarzinho. Já fazia os dados dele. Que música você quer pedir? Ah, quero essa música. Tem? Não, beleza. E já deixava formalizar, passava uma mensagem já para o locutor. E o locutor, alô, quem está falando? Aqui é o João do Pilarzinho. Ô, João do Pilarzinho, como vai? Quer mandar beijo? Ficava salva. Não, era ao vivo. Ao vivo? Era ao vivo. Olha o perigo, hein? Isso. Mas, cara, naquela época não tinha muito, não. Pode acontecer. Não, né? cara. Não tinha, não, né? Não. Naquela época era muito... Light. Nunca a gente recebeu nada, assim. Não, nada. Bom, que bom. Era ao vivo, né? As pessoas... Cara, era trilhões de ligação. Era muita ligação. Estevão, Imagino, né? Juba, era muita Líder de ligação. audiência, ainda mais sertanejo. E daí eu fazia isso, cara. Daí, cara, passou, acho que um ano. E eu sempre gostei de me vestir. Eu usava bota, eu sempre gostei de bota. Né? No centro de Curitiba. Calça slim, né? Eu sempre gostei de bota, calça slim e sempre camisa social, desde com 16 anos, porque eu vim de igreja e tudo mais. Né? E eu usava um cinto que meu pai me deu. Cara, as pessoas vão pensar, né? Mas era uma fivela, mas era uma fivela grande, era uma fivela pequena, que tinha uma águia. E eu tenho esse cinto até hoje. Até hoje, é velho esse cinto, um dos cintos que eu mais gosto. E eu usava, e às vezes quando eu levantava a mão, aparecia o cinto. E daí o Jeffix me apelidou de Camarguinho. Camarguinho. Exatamente. E daí chegou um tempo que eu falava um pouco ao vivo, e era o Camarguinho e o Jeffix na área de tarde, e o Camarguinho que atendia. Era o Camarguinho, daí nessa época, né, minha esposa não gosta de falar isso, mas eu tinha fã-clube, as Camarguetes. Eu tinha fã-clube nessa época. Reza a lenda. Rapaz, né? sabe quantas pessoas tinha? Era do Twitter ainda. Era Twitter. 3 pessoas, 4 pessoas. A mãe, né? A mãe, a irmã e a avó. Aí a avó nem tinha Twitter. Mas, cara, foi uma experiência muito doida. E é um negócio que eu vou falar aqui que, cara, eu levo para a vida. Porque, como eu nasci em lar cristão, eu sempre tive muita fé, cara. Muita fé. E o menor aprendiz, você tem um contrato, né? E, cara, eu tive curso
uma vez por semana eu tinha que ir numa faculdade, porque a gente recebia um curso de administração e era muito válido daquele curso. E, cara, passou 16, 17, com 18 anos, naquele mês, ia romper meu contrato. O contrato ia acabar, Foi Lucas... ano? Não, 16... Eu entrei em setembro de 2011. Eu sou muito ruim de data, não lembro. Mas essas datas me marcaram muito, né? Como a data do meu casamento e etc e tal. Mas assim... Essa aí não tem opção, né, irmão? Parça, podia passar reta essa, né, cara? Podia deixar, né, cara? Pô, fez uma moral, ô, Estevão. Deixou quicando, pô, ele cara. chutou. Mas, enfim... Cara, eu entrei em setembro de 2000 com 16 anos. Em outubro eu já fiz 17. Então, foi um ano e 10 meses, alguma coisa assim. Né? E, cara, ia romper meu contrato e ia acabar. E eu lembro daquele dia, cara, como se fosse ontem. Eu indo para a rádio, eu morava em Colombo, uma região metropolitana aqui de Curitiba. Ah, tá explicado, então. O estilo sertanejo eu sinto, né? Nada a ver. E daí, cara... Um abraço pra galera de Colombo, tá? Um abraço, Colombo. Assim, Colombo. E daí, cara, daí eu indo para a rádio, eu falando com Deus. Falei, Deus, eu preciso de uma oportunidade nessa rádio. Nem que seja, eu faço outro, limpar, não sei. Eu preciso ser promovido nessa rádio. E eu vou. E eu sempre segui a risca, cara. Nunca faltei. Eu sempre participei do processo. E vamos falar muito hoje sobre o processo, que eu acredito muito. E, cara, sempre, cara, trabalhando muito, nunca nenhum BO e sempre eu amando aquilo, sempre amei o que eu fiz. E, cara, nesse dia, Estevão, eu saí do ônibus, saí falando com Deus, era umas 7 quadras até chegar na rádio, assim, ali nas Mercedes. Cara, eu peguei 2 folhas, assim, numa árvore, assim, tava um calor, peguei 2 folhas, assim, falei, Deus... Eu plantei muito e hoje eu vou colher. Joguei essas 2 flores, pisei assim e hoje eu vou colher. Cheguei assim no meu escritório, né? Fui já vendo as coisas e tudo mais. Nessa época eu já me deram mais função para eu fazer, no que é normal, natural. O Mário me ligou. O Mário Neto tem um vozeirão assim, cara. Quem que é o Mário Neto? O Mário Neto foi ele que me entrevistou na época. Foi ele, o Mário Neto, inclusive, um abraço para o Mário Neto e para o Jansen. O Jansen, para mim, também é uns caras excelentes. Cara, são caras de sangue bom demais. O Jansen saiu da área da rádio faz pouco tempo, mas ele é muito conhecido nesse mercado. E o Mário Neto está na banda B. Um grande abraço para o Mário Neto. Eles que me entrevistaram, cara, eu tinha 16 anos, voltando lá, quando eu fui na entrevista, tinha uma mesa grande lá na rádio, lá, e o Mário Neto era grandão. Hoje está magrinho, está fininho. Ele era grandão, cara, grandão, vozeirão. E o Jansen era um cara careca, parecia que era PM, fortão, e os dois com voz grossona, assim, sabe? De radialista, cara, né? Radialista. Eu fui lá com 16 anos, eu tremia, bicho. Por que você quer entrar na rádio? Os caras falam... Sim, Enfim, foi eles que me deram o aval para entrar na rádio. Inclusive, obrigado, e eu sempre faço contato com esses caras. Esses caras não me esqueceram de mim até hoje, nunca vão me esquecer, porque eu sou eternamente grato a essa rapaziada. E daí, cara, o Mário Neto me chamou. O Mário Neto, ele era gerente dessa rádio aí nessa época. Lucas, tudo bem? Cara, a gente gosta muito de você. Resumindo, né? A gente gosta muito de você e a gente quer te promover, cara. Só que a única vaga aberta que tem é técnico de esporte, porque tinha a partir de um horário, tinha programa de esporte também, né? Tinha narração e tudo mais. É técnico de esporte. Eu nunca tinha ido num estádio na minha vida, cara. Cara, quando ele falou, eu falei, Mário, eu nem perguntei de salário, Estevam, nem perguntei de nada, o que tinha que fazer. Eu falei, Mário, não interessa, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar, eu quero produzir. Eu falei, Mário, eu tô dentro. Certo? Tá dentro? Então, beleza, Lucas, você vai ser técnico de esporte. Beleza, e daí o que faz? Técnico de esporte é carregar cabo, mano. Cabo bem. Mano, é o primeiro é o primeiro a entrar no estádio e o último a sair. Era carregar cabo. Cara, esses cabos estão aqui, eu já soldei tudo, bicho. Sério. Cara, eu nunca tinha ido no estádio, nunca, em questão a futebol, eu torço para um time, mas, cara, nem sabe que patamar que ele está, não sei. Só para dizer que torce. Né? Cara, falei que sim, e fui ser técnico do esporte. Bicho, quando eu fui ver, meu salário de R$398 foi para 2.400, cortou giro.
Nossa, 18 cara. anos. 18 anos, 2, Com 4, 18 anos. 2012, 13, isso aí? 2012, 13, 2014, 2014, 13 para 14. Eu sei porque ele tem a mesma idade que eu, então é 2015. Isso, 13 para 14. Porque não, era 13, era final de 13, porque ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Né? Então, como era nos estádios, o estádio do Atlético estava em reforma e o jogo era feito, se não me engano, era no Paraná ou na Vila Olímpica lá no Boqueirão. Nossa. Mano, beleza, aceitei e tal. Não, Mário, vamos pra cima, eu quero trabalhar. E fui. E, cara, ser técnico de esporte, né, tem vários técnicos das outras rádios e tal. E, geralmente, é butinão, porque o cara trabalha, enfim, trabalha com peso, trabalha com IPI, às vezes, e tal. E, cara, eu fui com 18 anos, 18 para 19 anos, eu fui carregar cabo, cara. Era o primeiro a chegar no estádio e o último a sair. Mano, Curitiba, não sei se faz frio, mas dentro do estádio, mano, faz mais, sei lá, é o dobrado. É muito frio, Estevão. Muito, muito frio. Então, fui carregar cabo, fui soldar cabo, tive várias histórias. Daí o Mário também preparava tudo, cara. Como o argentino preparou tudo aqui pra gente, eu que preparava antes. Né? Deixava o microfone para os repórteres, para o narrador e para o comentarista, deixava tudo conectado, colocava conectava junto com a rádio, testava, deixava tudo pronto. Em resumo, só para ver se é isso que eu estou visualizando, galera que está vendo também, assim. Nessa época, ainda era assim, tinha um carro, um caminhão, uma Kombi, sei lá que acho que era, que ficava próximo do estádio, estacionava do lado do estádio. Aí tinha que ir lá, carregar tudo que é os cabos lá para dentro do estádio, instalar nos aparelhos. Como esse grupo, cara, eu sou fã desse grupo até hoje. Então, eles serviam muito, eles deixavam para o colaborador, cara, tudo como um gestor deve fazer. Então, a gente tinha ótimos equipamentos em questão ao meio de trabalho, eles deixavam tudo, cara, os melhores equipamentos. Então, a gente tinha um bom carro, tirava tudo do carro, era maleta, era... Cara, coisa pesada. Cara, a gente, igual na Vila Olímpica, a gente tinha que subir. Enfim, cara, era peso. Era peso. E eu nem sabia o cara, como fazer. Enfim, foi uma escola para mim. Foi uma escola. Em questão financeiramente, estava ótimo. Mas eu nem ligava para ele, juro para você. Cara, eu nem ligava, porque eu nasci numa família tradicional. Minha mãe muito bem empregada e meu pai sempre foi do comércio, né? No qual a gente vai falar daqui a pouco também. Então, cara, eu fazia porque eu adorava a rádio, adorava aquele grupo e eu tinha muita gratidão por aquele grupo. Mas, cara, ralei, fui carregar cabo, peguei chuva. Os caras aí que devem estar escutando, que já fez isso ou fazem isso, sabem que os caras ralam, né? E, cara, sofri muito bullying também nessa época, de verdade. Sabe por quê? Porque eu sempre me vesti muito e os caras, outros técnicos de outras rádios, cara, era botina e tal. E eu sempre fui de... Camurça, sapato camurça. Mano, que os caras zoavam comigo? O cara chegava de bota, calça apertadinha e cinto com fivela. Tem noção, não. Você não tem noção. Cara, foi, meu amigo, é futebol, não é rodeio, tá? No lugar errado. Mas assim, preparar, o que era legal? Preparava tudo e durante o jogo, sabe o que eu fazia? Eu ficava com um fone igual esse e ficava atrás do gol. Sabe, às vezes você assiste, tem um monte de cara tirando foto, tem alguns caras com... Eu ficava lá e assistindo, ficava atrás do gol, né? Cara, tem uma história muito engraçada, cara. Tinha eu... Eram umas cadeirinhas. Tinha um banquetinho, né? Banquetinho e tal. Cara, uma quarta-feira, lá no estádio de um time aqui de Curitiba. Um frio, cara, era muito frio aquilo lá. E tava eu e o Mário Neto. E o Mário Neto comentando, e eu escutando aqui e tal, antes do jogo. Daí os caras aqueceram e desceram. Cara, de repente, a gente atrás do gol, assim, sobe um negócio debaixo da trave, travessão. Um caninho, sobe um caninho, debaixo do travessão, assim. Subiu, e a gente viu que tava virado pra gente. Mano, não tem às vezes que rega, que joga água no campo? Deus amado. Mano, tava aí o Mário só falou uma palavra lá que vem ao momento. Mano, quando eu vi, cara, eu coloquei a mão na vaguinha, eu subi. Quando eu olhei pra trás, tinha um mar encharcado, cara, de água, encharcado. Cara, a torcida tava atrás, a torcida riu tanto,
mas eu fiquei com tanta dó, cara. Mas veio aquele jato de água, cara. Gelado. Bem na Gelado. cara. Mano, a gente já sofreu bastante, cara. A gente já sofreu bastante. Cara, com 7 meses aí que eu tava nesse cargo, eu recebi uma proposta de um grande amigo meu até hoje, Murilo Bonucci, para ser coordenador promocional dessas 2 rádios que tem aqui. E eu sempre quis, e minha mãe sempre falava, filho, você é comercial, foca no comercial, foca no comercial. Só que aquilo lá parecia muito distante para mim, e era, porque nessa época eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, e quem que era do comercial era só macaco velho. A gente Galera do estudava, relacionamento, Não, né? já era pai de família, tem 30 anos, 29, enfim, era muito distante para eu ser um executivo de uma grande empresa. Era muito distante. Então, minha mãe falava, filho, o teu negócio, eu nem me via isso, tá? Ela que viu, tá? Eu nem via isso. Pode fazer barulhinho, pode fazer. Oh, Cara, toda via que alguém faz isso, eu ganho dinheiro. oh. Agradecimento especial ao nosso querido amigo Lucas Forte. Uma belíssima água de coco e energético aqui pra Isso aí, rapaziada. muito bom. Cara, minha mãe sempre falava, filho, o teu foco é vendas. Mas eu não me via. Ela que emprestava a visão dela para mim, né? Só que aquilo, como eu falei, era muito distante. Porque você sempre foi comunicativo, pelo visto, né? Então ela via isso. Eu acho que sim, sempre fui comunicativo. Sempre gostei de falar com as pessoas. E daí, cara, uma hora o Murilo me chamou. Ele era gestor de marketing do grupo das rádios. Fera. O cara era Murilo Bonucci, mora em Floripa, meu amigo até hoje, foi no meu casamento, etc. E tal. E ele me chamou. Ele me chamava de filhão. Todo mundo, o diretor da rádio chamava de filhão, então a gente falava de filhão. Ô, filhão, tudo bem? Tudo bem. Tô vendo aí que você não está muito feliz, né? Não é a tua área, isso. Eu quero fazer uma proposta para você ser coordenador promocional das rádios. O que é isso? Tudo que envolvia o nome das rádios fora das rádios, desde uma ação na rua e desde um evento muito grande. Era o coordenador que coordenava os eventos. Falei, tô dentro. Eu tinha 6 meses, 7 meses, né? Que o Marcelo Ortiz que me chamou para ser lá da técnico de esporte. Inclusive, um grande abraço ao Marcelo Ortiz. Um dos maiores narradores de futebol de rádio do sul do mundo. Esse cara é fantástico. E daí eu, cara, aceitei. Qual é o jargão dele? Tem jargão ele não? Cara, tem. Só que desculpa, agora você me pegou. Eu esqueci. Tem um jargão. Essa parte corta. Vai. E daí ele me chamou. O Murilo me chamou e eu aceitei para ser coordenador promocional. Cara, aí eu conheci muita gente. Daí eu fiz show do Lua Santana, Gustavo Lima, fiz show do Aerosmith, do Guns, eu fiz o show do Roberto Carlos quando abriu a Pedreira aqui em Curitiba, eu fiz o show do Roberto Carlos, um dos shows mais incríveis que eu participei. Né? Abri show de muita gente, o primeiro Vila Mix que teve aqui em Curitiba foi eu que fiz na Pedreira. Então, cara, né, quando eu fui ser coordenador, eu conheci muita gente, mas ralava, cara. Nessa época, um coordenador promocional, ele tinha que fazer tudo, desde inflar o balão num evento, um balão lá de 5 metros, que faz sozinho. Cara, imagina assim, teve uma passagem que eu fiz um evento, alguma coisa do Pinhão, lá de São José, a festa do Pinhão, uma coisa, e a rádio que patrocinava isso. E, cara, uma vez eu fiz lá, montei um balão, montei uns banners no alto e tal. Cara, eu tive que voltar lá 4 horas da manhã. Em São José, uma das regiões mais frias de Curitiba, em São José. Verdade. Né? Cara, imagine, 4 horas da manhã, eu ter que subir, sabe aquelas estruturas de show? Aquelas estruturas de show? De alumínio. De alumínio. Deus, amado. Mano, eu tinha que subir aquilo lá 4 horas da manhã para cortar os banners que eu coloquei. Isso a minha mãe nem pode ouvir, porque uma hora ela é técnica de segurança do grupo. Ela não pode ouvir isso, senão ela fica maluca. Né? Isso sem segurança, só subindo na escala. Mano, mesmo, era né? subir, pegava tesoura e tal. Mas, cara, imagine isso, 4 horas da manhã. Quebrando todas as regras. Um frio. Cara, eu lembro que eu subia 2, abraçava o negócio e colocava a minha mão aqui embaixo dos meus braços para esquentar. Porque tava queimando de frio, mano. Cara, Então era hipotermia isso. daqui a pouco. Né? Não, cara, não chegava tanto, mas tava Sim, muito mas gelado. é um negócio bem Não complicado. dá pra segurar. Imagine né? você murchar o balão Escorregar. que tem 4 metros, tudo molhado. Cara, era um sufoco, mano, mas era gostoso. Era gostoso. Eu andava o carro das rádios pra cima. Cara, eu amei. Eu cresci muito, cara. Conheci muita gente.
cresci muito. Os famosos também, né? provavelmente você conheceu essa Muito, época. cara. A maioria fiz camarim, levava as meninas pro camarim. Saiu de trás do gol pra cima dos palcos, né? Exatamente. Tá Boa, certo. boa essa. Ó, E daí, cara, eu conheci muita gente, eu trabalhei muito e eu adorava fazer isso, cara. Adorava fazer isso. E nessa época, e voltando lá na época do Menor Aprendiz, e é uma história muito legal que a gente fala de crença, né? E sempre acreditar. Era uma coisa impossível para mim. Eu passava, quando era menor aprendiz, descia lá num tubo lá e andava, sei lá, 1,5 km até a rádio. E eu passava na frente de uma clínica, e isso ganha R$398. Tá? Eu passava na frente de uma clínica que tinha uma BM, uma 118i. Isso em 2013, quando eu era menor aprendiz. E eu olhava, parava, não importa se estava chovendo ou não, parava, sempre quando ela estava lá, às vezes não estava, eu parava, olhava e falava, um dia eu vou ter esse carro. Ia. Um dia eu vou ter esse carro. Ia. Sempre, Estevam, Juba, sempre eu olhava quando aquele carro estava lá e falava, cara, que carro maravilhoso, um dia eu vou ter. Tá, voltando, como era coordenador promocional. Fica aí, daqui a pouco eu termino essa história. Cara, enfim, daí as rádios teve uma queda, porque ela teve uma queda de audiência também. Num meio termo, eu recebi uma ligação de um cara. Lucas, quem você está? Sou coordenador promocional. Cara, tem o diretor de uma grande emissora concorrente de TV, daí é TV, eu estava na parte de rádio, de TV, quer trocar uma ideia com um cara igual você, que já conhece o mercado, porque nesse mercado todo mundo se conhece, né? As outras TVs e etc e tal. E eu fui trocar uma ideia com esse cara, contei minha história lá, falei, isso eu tinha 20 anos, agora eu me perco um pouco no tempo e nas idades. E troquei uma ideia com ele. Depois passou uma semana, ele me chamou, né? Um grande diretor aqui, hoje ele não está mais nessa área, enfim, ficou milionário esse cara. Ele me chamou, falou, Lucas, gostei muito de você e tudo mais. Você tem carro? Eu falei, não, dei. Minha mãe tinha acabado de dar um carro para mim naquela época, eu ganhando um bom salário. Eu quero que você seja executivo dessa emissora, uma grande emissora nacional, concorrente dessa outra emissora. E o menor executivo que teve aqui, o cara tinha 28 anos, mas já era pai de família. Mano, eu tinha 20 anos. Daí eu falei, cara, ele fez a proposta e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ser executivo dessa emissora. Eu posso vender nacional, posso vender propaganda nacional, para o Brasil todo ver. Só que, Estevam, eu não tinha noção do que um executivo fazia. Não tinha noção, nada. Eu vou te dar uma carteira. Eu nem sabia, para mim, carteira era carteira mesmo. Carteira, eu não sabia que era uma carteira de cliente. Juro. Eu não sabia, mano. De couro marrom. Sei lá, juro, eu pensei nisso. carteira de escola, né? Fui falar com a minha mãe. Minha mãe, filho, você não tem um pássaro para dar água e aposto que vai ser uma grande escola para você. Cara, pedi as contas, que me doeu muito, pedi as contas no grupo lá da rádio lá, e fui ser executivo dessa grande emissora. Mano, cheguei lá, sem saber, nessa época eu tinha um Sandero. Sem saber o que fazer, mano. O que um executivo faz? Eu sei que vende, mas como que vende? Me deram a tabela lá das programações e tal, né? Enfim, tinha a galera mas tinha um Jornal Borchat, tinha um Pânico, tinha um Masterchef nessa época. Isso era 2015, se eu não me engano, era o segundo ou terceiro, mas eu acho que era o segundo Masterchef da história, né? Porque audiência era top naquela época. Audiência. Pelos programas já sei qual era a emissora. Pelos programas já sabe, né? Mas, Pânico era uma audiência, batia Globo. Cara, o Jornal Borchat, nessa época, ele tinha uma audiência muito... O Masterchef. O Borchat não é aquele que falava, isso é uma vergonha. Esse cara não. Eu acho que era. Eu acho que isso é uma vergonha, é o outro lá, o Boris Cavallo. Eu acho que é o Boris, né? É o Boris. O Borchat, ele faleceu faz 2 anos, vítima de avião. De helicóptero. Acho que mais de 2 anos. Tem uns 4 anos. Né? 20. Não, o nome eu não tô lembrando quem que é. Não, eu escutava ele numa rádio de manhã. Mostra pra galera aí na edição, coloca aí vai colocar a foto aí. Como é o nome dele? Mário Borchat. Borchat. Que horas? Borchat. Tá. Clássico. Conhecidíssimo. Perdão aí pela minha ignorância.
Ah, sim, tá. cara, Fantástico. jornalismo. Eu escutava ele toda manhã. Quando eu fui executivo, daí eu precisava saber do mercado, né? Saber como que tá. Daí, bicho, agora é negócio, agora é business. Vou vender, vou falar com empresários grandes e tudo mais, né? Mas, cara, quando eu recebi a proposta e tudo mais, cara, o que os caras me deram? Me deram um notebook e me deram a planilha, a tabela dos programas, tá? E eu falo que colocaram os 4 pés nas minhas costas. Os 4 pés. Vai aonde? O que eu tenho que fazer? O ticket médio devia ser altíssimo, né, das grades lá. É um negócio- Não, era 6 dígitos pra cima. Tipo Imagina. assim, fazer uma inserção de 15 segundos era... Milhão. Juntando tudo dava milhão. Mas, tipo assim, uma inserção... Naquela época, eu posso falar aqui, naquela época, uma inserção de 15... Que a gente via a valor de tabela das outras emissoras. Sim. Mas da maior lá, naquele jornal lá, que era uma audiência muito grande, da maior daquele jornal que era maior lá, uma inserção de 15 segundos era, se não me engano, 350 mil. 350 mil, 15 segundos no comercial do jornal. Exatamente. 15 segundos, uma inserção, mano. Uma inserção. Para você ser visto, você precisa fazer um caminhão de... Então era negociação de milhão. O cara não fechava um. Não Comercialzinho pode, de senão é rasgar 15 dinheiro, né? Não tem como. Não tem. Você tem que bater, você tem que fechar muitas inserções dentro de um dia e dentro de... A gente sempre falava 3 meses. Se o cara quiser fechar menos de 3 meses, cara, você vai rasgar dinheiro. Então, eu tinha que fechar um valor muito grande, no mínimo um contrato de 3 meses. Porque se o cara fechar menos de 3 meses, o cara não vai ter resultado. Sim. Não tem resultado. E daí o cara fica bravo comigo. Então, fala, bicho, se você quer anunciar um mês, se você anunciar um mês, você tem que bater todo dia, um monte de inserção, você tem que ser visto todo dia. Uma estratégia muito específica. E muito específico, e muito nichado. Então, os programas tinha, tipo assim, o Pânico da Band era um nicho de pessoas, né? O Jornal Borchat era um outro nicho, que eram empresários e tudo mais, né? Então, a gente tinha a média das pessoas e era muito legal. Então, a gente se planejava. Como que você vendia pra essa galera isso aí? Mano, eu vou falar pra você, quem vende essa emissora, cara, vende... Cara, qualquer coisa. Casa bicho. pegando Picolé pra fogo. esquimó. Exatamente, casa pegando fogo. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil. O que eu fiz? Fui pra rua, Estevão. Fui pra rua. Eu fui pra rua vender comercial. Mas como assim? Como é que eu vou pra rua vender um comercial de R$1 milhão? Cara, até hoje fico pensando, eu não sei. Tipo, não você sei. ia no Ortobon e Cara, falava pro eu tinha que conhecer. Eu pegava. Primeiro que você não ia no Zé Confeiteiro da esquina, não tem né? como, né? Já Porque tinha do bolo. hoje eu tenho comércio, eu sei que o cara não tem capital para investir numa. Sim, imagina. O negócio do cara não vale rádio isso TV. daí. Exatamente isso. Cara, eu lembro até hoje, eu passava o final de semana, eu com meu celular, olhava um outdoor legal, pra uma empresa legal, tirava uma foto. Chegava segunda-feira, entrava na minha galeria de fotos e ia marcar, colocava no meu Excel lá. Possíveis empresas E que tão- ligava. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, o dono do... Cara, tinha umas estratégias muito doidas, mano. Muito, E aí? sei lá, ligava uma empresa de colchão. Ah, tudo bem. Oi, tudo bem? Aqui é o Lucas, da TV tal, né? Eu queria falar com o... Cara, Alexandre... Cara, como que é o nome do dono? Daí, às vezes, a mulher falava, o Alexandro. Isto, pô, o Alexandro. Nunca tinha ouvido falar na vida. Que... Esse é esperto. Mano, nunca, irmão, nunca. Mas eu tinha que fazer essa jogada, porque eu não... chegar no- Pra chegar no cara. Pra Do chegar no lead, cara, né? Quando não tinha, quando a pessoa já era calejada e tal, mas porque quando você falava no nome da empresa, pô... não, Já peraí, dava uma- Fazer uma matéria comigo. Então você já consegue. Mas quando ela fala, isso, Alexandre, você pode passar para ele? Ah, posso. Cara, quando ela passava e o cara atendia, mano, era top. Porque, pô, já tô com o contato do cara, já consigo o WhatsApp com o cara, já conheço o cara. Daí, Alexandre, tudo bem? Cara, aqui é da TV Band. Mano, irmão, eu vi que você tá fazendo algumas publicidades em outdoor. Conseguimos tomar um café? Tipo assim, quando o cara era muito grande, então, a gente tinha voucher para alguns restaurantes. Podemos almoçar junto, mas o primeiro contato sempre tem que ser no escritório do cara, né? Para a gente sentir, para não gastar tempo e etc e tal. Ô, Lucas, como que você sabe meu nome? Eu falei, não, cara, eu conheço fulano de fulano que chegou até você. Então, eu tinha que fazer, cara, eu tinha que vender, mano. Sim. E vou falar para você, cara, quando você quer um negócio, você faz acontecer. Meu pastor sempre dizia, mano, quem quer dá um jeito, quem não quer dá 1 milhão de desculpa. Quem dá 1 milhão de desculpa nunca vai ter R$1 milhão dentro do bolso.
Verdade. É isso, Isso mano. é fato, isso é fato. Então, quem quer, dá um jeito, cara. Quem quer, dá um jeito. Cara, conseguia contato e ia, cara. Ia de porta em porta, às vezes, cara, às vezes saía na rua, via uma fábrica grande, colocava o crachá e entrava. Era literalmente venda de porta a porta, porta a porta. E minha carteira, obviamente, eu não ia pegar uma carteira já girando milhões. A minha carteira, obviamente, porque pelo ser um piá muito novo, minha carteira era a carteira de prospecção. Eu tinha que prospectar clientes, novos clientes. E fui, cara, ralei. E eu vendi muitos. Pô, Qual foi deu teu maior bastante. cliente? Teu maior cliente que tu eu lembro, trouxe? Que eu tu lembro trouxe? até hoje, cara. E sou amigo Assim, desse cara. Esse eu trouxe. Eu lembro até, eu vou até fazer um jabá pra ele aqui, cara. Eu sou amigo desse cara até. Depois eu mando o boleto Tá, pra isso, ele. manda boleto pra Tá. ele, ele paga, ele tem condição. Eu converso com esse cara até hoje. O primeiro grande cliente, o primeiro grande boleto. Grandes contas, grandes contas. Isso, que eu que prospectei não tava, foi o Brasil do Acesso à Saúde. Brasil o nome dele, tá? Antônio Brasil. Mas Antônio Brasil. Ele é conhecido como Brasil. Foi o meu primeiro cliente. Até publiquei no meu Instagram um tempo atrás, né? No meu primeiro cliente. Foi o primeiro cliente. Ele foi um merchan. O que é? Ele entrava lá no programa lá do do Val Santos, inclusive um abraço para o Val Santos. Ele é o apresentador do Brasil Urgente, aqui no Paraná. Então ele entrava lá, né? Agora vamos falar do acesso à saúde. Ia lá até ele e eu, o Brasil esperando. Sim. Ele tinha lá um minuto Naquela lá pra bancadinha. falar. Exatamente, mano. Mas, cara, o bicho me deu uma canseira, hein, cara? O que ele vendia? O que é? Acesso à saúde, ele tem várias unidades de clínicas no Brasil todo. Era tipo um plano de saúde clínica. Exatamente. Ah, só que a já. clínica é dele. Já a ouvi clínica falar, é dele, já ouvi acesso à falar. saúde. Aqui, se não me engano, tem 4, Colombo. Começou com Colombo. Tem mais. Inclusive, vamos trazer esse cara aqui, cara. É um ótimo cara para prosear. Acesso a um cara cristão também. Está convidado. Brasil. Antônio Brasil. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Foi uma delícia. Obrigado por ter pago aquele almoço lá no Batel Grill, cara. Ele pagou esse tempo atrás lá pra gente falar de negócio. Então é um cara que eu tenho contato até hoje. Brasil do Acesso à Saúde. É o que fez aniversário recentemente lá no teu Instagram, não? Hoje tu postou Fez uma aniversário. coisa assim. Tava jantando com alguém lá. Não, aquele lá é o Ranieri, o dono do Coco Bambu. Ah, Nossa, tá. só os top, cara. Inclusive, um abraço pro Ranieri. O Ranieri é a esposa dele, é a Manu. Tenho que voltar lá no Coco Bambu Isso, pra comer sensacional. aquele camarão empanado com... Rapaz, Nossa. ele tem uma torta de limão lá, cara. O argentino é de chorar aquela torta de limão, cara. É uma delícia aquela torta de limão. O Ranieri, ele é o dono do Coco Bambu aqui, tem 2. Ele é um dos donos aqui. Não é Gente o boníssima. Lemon Pie? Não? Não. É parecido? Lemon pie? Não sei. É, Torta de limão, É, isso mesmo. Torta de limão. É, torta de É isso limão, mesmo. congelada. Ele é argentino, mas fala Pai é- inglês, entendeu? Pai é torta em inglês. entendeu? Então, o Brasil, cara, o dono do Acesso à Saúde foi o meu primeiro cliente. Cara, se eu não me engano, legal, acho que ele cara. Estevão, foi um namoro de 3 a 4 meses. Eu ia lá, ele vai ouvir agora, eu ia lá, ele nem tava lá, bicho. Falei, não, esse cara vai fechar, esse cara é grande, pô. Esse cara vai fechar. E fui lá, cara. Ia lá, às vezes eu não tava. Fui lá, ficava sentado. Pô, o cara é empresário, sei lá quantas unidades o cara tem no Brasil. Né? O cara é ocupado, pô. E eu tenho que vender meu peixe, né? E eu ia lá, cara, em 3, 4 meses. Bom, ele fechou comigo. 3 meses. No programa do Val Santos. Pá. Coisa E aí- top. Paraná inteiro tava Paraná ali. todo. Paraná todo escutava ele, né? Então, cara, foi o primeiro cliente que eu falei, cara, fechei. Cara, quando você vende, né, pô, porque tem dias, cara, meu Deus, será que vai dar certo? Pode falar de quanto era o contrato, não? Cara, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito, mas cada inserção, cada sentada lá era 12 mil, tipo, para o cara falar 1 minuto. Era uma conta alta. Mas juntando tudo... Nossa, é muito. 3 meses, todo dia, quase. Não, é brincadeira de gente grande. Né? Mas vale. Sim. Pô, cara, o Val Santos tem uma audiência muito incrível. Eu posso estar falando bobeira aqui, mas era um contrato grande. Eu lembro que ele foi o meu primeiro cliente que valeu a pena. Eu falei, mano, porque geralmente a gente fechava alguma coisa de 7, 8 mensal e tal, mas ele foi o meu primeiro cliente grandão. Assim, Às vezes eu gastava mais do que a comissão por dar aquele contrato, né? Indo atrás do cara e tentando fechar. Exatamente, é rua, cara. É gasolina, é almoço e etc e tal. Mas eu ia, cara. Mas assim, foi uma escola. Essa emissora, para mim, foi uma escola. Depois fechei grandes empresas, uma igreja aí que tem um programa aí mensal aí até hoje. Eu que fechei. Cara, essa história é legal, mano. Como eu falei, eu tinha 20, 21 anos. Eu acho que era essa a idade. 21 anos, 20 anos.
E daí eu estava prospectando aquela igreja, porque eu sabia que eles queriam fazer programa na TV. Eu sabia. Daí consegui falar com... É bispo que eles falam. Consegui falar com o bispo, o cara que fundou o negócio todo. Acho que foi ele que fundou. Consegui. Ah, beleza. Então, falei com a secretária dele. Então você vai vir em tal dia. Mano, eu lembro, eu não gosto de me atrasar. Se eu me atrasar, eu fico mal. Porque assim, ó, reunião de negócio, você tem que chegar 10 minutos antes. Aí vai uma dica. Reunião de negócio grande. Você tem que chegar 10, 15 minutos antes. Fica no teu carro 5 minutos. Coloca todo o planejamento na tua cabeça. Tudo que você vai falar na tua cabeça, aí vai para cima, dá uma oração, vai para cima e faz o negócio, mano. Não dá pra ser... Se você chegar em cima, mano, você vai dar um tiro no teu pé. Cara, reunião de negócio, vai antes, fica 5 minutos no teu carro, no teu fone, como eu já fiquei muitas vezes. Cara, viaja na maionese. Cara, coloca na tua cabeça, você vai fechar um contrato de 1 milhão, mano. É aquilo lá, se você não sair com o contrato fechado, bicho, você tem que, cara, imaginar que você vai fechar um contrato de 1 milhão. E dar teu sangue ali, né? Cara, e nesse dia... Tem que chegar chegando, né? Não, chegar chegando, mano. E nesse dia, cara, eu não sei por que eu me atrasei. Eu lembro que eu tava indo, acho que a Anne Frank... Sentido Boqueirão. A Anne Frank é a que volta, né? A que vai, qual que é? Devia estar na Marechal, não é não? Não, Tu tava na Rápida. Ia na Rápida. Não, nunca sei o nome dessa rua aí. Eu tava nessa Rápida. Você aí, vai. porque essa igreja é lá no Boqueirão. Ah, lá tá. grande. Cara, me atrasado e tal. E os caras me ligou. Lucas, estamos esperando aqui. Não, tô chegando. Daí eu vi que o cara ficou brabo. E fui lá, estacionei, falei, cara, eu fiquei mal. Cara, quando eu subi, Estevam e Juba, quando eu subi... é lá naquela sala lá em cima. Cara, era o último andar. Rapaz, parecia a ceia, mano. Juro. Nossa. Era o bispo e 12 caras. Assim. 6 de um lado, 6 do outro. 6 de um outro, cara. 6 de um lado, 6 do outro. Rapaz... Chegou o Judas. Ô, Estevam, quando eu cheguei lá, virei a sala, eu falei, nossa, cara... E daí, quando os caras me viram, porque Já olharam pro relógio, né? Não, o bispo não tinha me conhecido ainda. E, cara, um executivo e tal, e o que os caras esperam? Um senhorzão também com a mala, com a prancheta embaixo do braço. Cara, quando eles viram que era um piá de 20 anos, apesar que eu não... Todo mundo me dá mais do que a minha idade, todo mundo. Tá meio acabadinho. Tá meio mesmo, acabadinho, cara. né? Eu tenho que ir mais vezes lá na minha barbearia lá. Cara, quando os caras viram que era um piá de 1,72 m, e os caras, e os caras ficam mais bravos. Cara, sentei. Mano, o que eu Tipo sou. assim, mandaram o estagiário Exato. vir fazer o negócio. Mano, quando eu sentei naquela sala, de verdade, era só eu desse lado. Desse lado tinha o bispo e 12 pastor. Acho que eles estavam fazendo uma reunião, sei lá. Uma reunião de negócio e tal, uma reunião da igreja, sei lá o que eles estavam fazendo, e daí já chamaram eu lá. Porque eles queriam fechar. Sim. Cara, Estevam, eu nunca suei tanto numa reunião. Cara, Imagina. e era só senhores, pastores, bispos, sei lá como que eles falam, acho que é bispo que eles falam. Mas também muita gente numa reunião, às vezes até complica a Não, situação, complicou. Né? Meu Deus E do Juba, era só eu desse lado, cara. Sim. Era só eu. E eu tinha, Era quase uma audiência do The Voice. Assim. Mano, eu tinha 4 meses de empresa e nada tava tudo concreto na minha cabeça, sabe? Sim. Cara, só sei que eu consegui dar a volta naquela reunião. Daí eu deixei marcado junto com o diretor da TV naquela época. Não, eu vou chamar o meu diretor e a gente fecha negócio, porque era valor de tabela. Cara, valor de tabela é lá, mas existe um negociável, né? Sim, uma margem. Rapaz, só sei que na próxima reunião, foi lá com o meu gestor e a gente fechou o negócio. Cara, fechei. Foi o segundo maior negócio. Daí nisso eu fechei uma grande empresa de alimentação que tem rede na Bahia e fui. Com 8 meses, trocou a gerência, trocou tudo. Uma terça-feira eu chegando lá, me deram o chapéu. Do nada, assim, 8 meses assim, de empresa. Traduzindo no português coloquial. Me mandaram embora. Foi demitido. Fui demitido Foi dessa convidado empresa. a se retirar. O Estevam, Juba, cara, pra mim aquele mundo acabou. No auge da tua carreira, Cara, digamos assim. então, eu fechei muita coisa. Muita coisa. E os outros executivos que tinha lá, era tudo macaco velho, cara. Imagina, um pé de 21 anos. E nesse meio tempo, voltando lá, né? Lá do menor aprendiz. E nesse meio tempo, cara, o que eu conquistei?
conquistei aquela BM. Comprou a BM? Comprei aquela Ah, BM, BM, cara, BM. nesse tempo. Só curiosidade, financiado ou à vista? Não, era financiado. Financiou. É, Então mas tava era- com uma dívida na costa considerável. É, considerável. Tinha um boletão lá, uma bíblia lá, considerado, cara. Eita. Tinha. Imagina, cara. Se o carnê de uma bicha já, Nossa, pai. já é uma Tinha a grana. Bíblia. Cara, eu tinha 20 anos de idade, cara. Eu tinha 20 anos de idade. E conquistei. E lá do... Cada página era uma pop, né? Hã? Cada página era uma pop do Nossa, boleto. cara, era um boleto Do grande. do Era um carnê. boleto grande. Mas eu nem pensava em investimento a longo prazo. O meu negócio era viver aquele momento. O Lucas vivia aquele momento. Daí eu comprei, cara. Eu tive nessa época eu tive um Cruze e daí eu troquei por essa BM com um grande amigo meu na época. Né? Nossa, era a coisa mais linda do mundo aquele carro. E daí uma terça-feira me deram o chapéu, me mandaram embora. Do nada. Do nada, tava tudo normal, tudo bem, e as coisas estavam difíceis, não tava fácil. Fechei grandes contratos que eu nunca imaginava, conheci mais gente, né? Mais gente, fechei outros contratos, network. É uma coisa que eu sempre prezei, meu network, cara, sempre. Né? Cara, quando eu ia em restaurante, em algum lugar, junto com a minha família, é engraçado, e eu fico pensando nisso hoje. Eu sempre sentava num local, um lugar, sei lá, restaurante, parque de diversão, e eu sempre ficava olhando de quem que era o dono. Sempre, mano. Estevão, eu sempre queria conhecer o dono. E eu sempre quis perguntar. Eu tinha essa pira também. Eu tive muito essa pira quando criança. Muito, Juba, muito. E eu sempre sentava no restaurante e ficava olhando. Eu falei, cara, eu acho que aquele é o dono. Eu acho que e geralmente eu acertava. Mas eu queria chegar naquele cara e perguntar, como você chegou aqui, bicho? Como que você fez isso? Da onde saiu desse dinheiro? E eu sempre tive essa curiosidade. Eu tenho um parque de diversão que a gente vai desde os anos 2000. Eu acho que você foi esse dia, Águas Claras lá. Posso falar? É um parque aquático. É um parque aquático. Isso, muito bom. Eu sou sócio, a minha família é sócio desse parque desde 1999. Patrocina nós aí, tamo junto. Eu esqueci São o nome do dono, cara. 4 crianças lá que eu tenho pra brincar. Tem algum, tá bom. E minha família foi sócio desde... E nesse meio tempo eu conheci o dono. Não é que eu conheci, eu sabia quem que era. Não, esse é o dono. E as filhas É de família, né? Uma de empresa família. familiar. De família. De família. E eu esqueci. E na época esse é verdade, eu não fechei na TV. Tá. Eu já conto essa história lá na frente, porque eu enganei, pensei que era na TV, mas foi em outra empresa que eu fechei. Então chegou terça-feira me deram o chapéu. Cara, para mim, isso era uma vergonha de eu falar isso para minha mãe. Eu tinha vergonha. Mãe, fui mandada embora. Cara, imagino. Eu tinha vergonha. Porque, cara, o que aconteceu? Já nesses 6 meses, quando soltava a música do Faustão Fantástico, já embrulhava meu estômago. Já teve isso já ou não? Já Já. teve isso, não? 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 Porque eu não assistia muito Faustão, cara. Sério, mas domingo à noite, nunca, cara, amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou ter que ir para aquela empresa. Nunca? Acho Então, que um cara porque a sempre- gente guarda o sábado. E aí, pra gente, o domingo já é trabalho já, entendeu? É diferente. O domingo já começa. Já começa, mas já, geralmente, eu entendo isso daí. entendeu? Geralmente, domingo é meio melancólico. Nossa, Entendi, mano. eu entendi, Tocava a música do Fantástico lá, cara, já começava a embrulhar o estômago. Por quê? Mano, era meta em cima de meta. Era uma pressão surreal. Era uma pressão atrás da outra. Então, cara, chegou um tempo ali e, cara, eu tava nervoso já. Eu ficava nervoso. Né? Domingo à noite. Eu já ficava nervoso. Falei, cara... E aí chegou essa terça-feira e me mandaram embora. Mas, cara, para eu falar isso para minha mãe era uma vergonha. Imagina, cara. Falei, Eu não sei como foi a tua experiência. Eu já vivi isso casado com filho. Nossa, pai tá eterno. maluco. Imagina. Eu te confesso que quando eu fui demitido pela primeira vez depois de casado, eu parei numa praça que eu fazia baldeação de ônibus e, cara, eu sentei, eu passei uns 40 minutos sentado. Como que você vai... Sem Andar, né? conseguir pensar em nada. Tipo, você ficou ali Isso, aham. Exatamente isso. na Agora- corda. Você ficou na corda ali. Agora que assim. você falou, eu lembrei. Eu saí com o carro, eu tava com o Cruze na época. Eu saí com o carro e eu parei em algum canto e, cara, comecei a delirar, assim, sei lá. Eu comecei, o que eu faço? É bem isso aí. Você fica assim... O que eu fiz? Sem chão, né, cara? Sem chão, mano. Pô, sem chão nenhum. Ah, e outra, os executivos dessa emissora
Não era contratado, era PJ. PJ, exatamente, PJ. Nossa, mão na frente do Mão na frente e outra atrás. Todos eram PJ, até o diretor era PJ. Eu também fui assim, mas era PJ. Nossa, cara! Você sai devendo, você sai devendo. Mano, era PJ e minha mãe... Você foi tão legal com a gente que eu não vou te cobrar o que você tá devendo. É Nossa. mais ou menos isso. Não, mas aconteceu um negócio bem legal, eu não posso reclamar, né? Por mais que eu achei meio... Cara, foi mandado embora uma galera, foi difícil. Mas era uma senhora administrativa lá, uma senhora, uma querida, toda pomposa. Ela que cuidava do administrativo e o financeiro dessa empresa, era uma senhora, cara. Imagina. 70 anos, né? Ela, não, Lucas, mas como que você fez isso? Ela me deu uma grana. Ela me deu uma grana a mais. Não era uma grande quantia, mas dava para viver um mês. Dava para viver um mês nessa legal, época, legal. né? E deu. E daí eu falei, cara, eu lembro que eu parei, né? E fiquei pensando. Falei, cara, o que eu faço, bicho? Daí você pensa um monte de coisa e tal. Daí eu cheguei, e nisso a gente já tinha uma barbearia nessa época já, né? Eu cheguei lá na barbearia, fui no administrativo lá, e tava minha irmã. Eu falei, eu fui mandado embora. Ela, o quê? Eu fui. Cara, tipo assim, mano, tava fora de si. Cara, passou uma semana, eu mandei mensagem pro antigo grupo que eu trabalhava, no qual minha mãe sempre falava, foca no comercial. Eu não via isso. Falei, cara, agora eu tenho uma experiência, né? Lucas, não, pode vir aqui. Cara, bom filho a casa torna. Exatamente, foi um bom filho a casa torna e no cargo onde que eu sempre quis, como executivo dessas duas rádios. Cara, para mim foi Cara, Deus foi fechar na borda, Deus abriu uma mansão para mim nessa época. Caramba, hein? Tipo, tinha um propósito. E fui ser executivo dessas duas rádios. Tipo assim, vai lá aprender e volta aqui. Exatamente. E aprendi. Cara, quem foi executivo dessa emissora, bicho, é uma escola, cara. É uma escola. Porque, cara, é um notebook e vai, filhão. Vai. É isso aí. Fechei grandes negócios, fiz grandes amigos, ganhei muito bem. E, cara, quando eu fui ser mandado embora, eu fui num cargo no qual eu sempre quis ter, na empresa que eu sempre quis trabalhar, e fui executivo dessas duas rádios, cara. Daí, cara, foi muito legal essa experiência. E tu falou que tinha uma rádio, uma barbearia. Você só não gastou a grana, então, você investiu. Não, o que aconteceu? Como é que foi? Conta isso aí. Como é que foi esse lado empreendedor? Porque você está contando só a parte da CLT. Isso. Como é que saiu dessa parte aí Do e começou a CLT, empreender? exatamente. Eu ia para esse fim agora, né? Ah, legal. Mas no meio tempo, assim, minha mãe se aposentou, minha mãe abriu uma empresa que terceirizava para a empresa que ela... Ó, tô ganhando dinheiro. De novo, obrigado. ganhou dinheiro, hein, pessoal? E daí, minha mãe abriu uma empresa, né? E daí abriu mais outra empresa que era essa barbearia São José, no qual existe desde 2010. Até hoje, né? Até hoje, desde 2010 Qual o até endereço hoje. da barbearia São Avenida José? Rui Barbosa, 8955. Tá aparecendo aí para vocês, O pessoal. Instagram aí da barbearia. Barbearia São José. A barbearia veio porque meu pai sempre foi cabeleireiro. Né? Por mais que é barbearia. E eu falava pro meu pai, a barbearia está crescendo. E em 2014, meus pais compram a barbearia São José, no qual ela existe desde 2010, um grande amigo da minha mãe. Né? O cara era um investidor. O seu pai era barbeiro? Meu pai toda a vida foi cabeleireiro. Cabeleireiro, é. Cabeleireiro. Depois ele virou barbeiro. Depois ele virou cabeleireiro. Eu lá onde eu corto o cabelo, eu chamo o cara de cabeleireiro e ele não gosta, não. Não gosta mesmo. Depende O barbeiro não gosta. O barbeiro não gosta que se chame cabeleireiro, não. Porque no Ele é senso comum, o barbeiro. cabeleireiro ele faz também coisas de cabelos de mulher. Mulher, né, talvez, meu né? pai Seja- toda a vida fez. Meu pai já Massa. ganhou muito dinheiro, cara. Sim, ô, Mas Nossa. ele trabalhava num salão ou ele tinha um salão? Cara, meu pai já teve salão, já foi funcionário, já De teve tudo um salão, pouco. já, Tá. mano, já. Aí na altura do campeonato lá... Eles compraram a barbearia São José em 2014 ou Legal. 2013, se eu não me engano, e virou a barbearia São José. E daí, nisso, eu pensei, porque assim, minha mãe trabalhou 27 anos no grupo. Eu pensei que ia fazer minha vida também. Só que as coisas mudaram. Antigamente, as pessoas ganhavam bem, e minha mãe sempre ganhou muito bem, né? Sempre ganhou muito bem. E a gente viveu super bem, cara. A gente sempre vinha... Eu vim de uma família tradicional. Trabalhou sempre muito... Cara, eu nunca vi meu pai faltando um serviço. Nunca. Nunca vi meu pai mal de cama. Nunca.
Nunca vi meu pai faltar um serviço. Então, meu pai já teve salão e tal. E daí compraram em 2014 e eu voltei para as rádios. Voltei para as rádios, né, conquistei mais coisas, Daí foi na rádio que eu peguei a BM, exatamente. Foi na rádio que eu peguei a BM. Ah, tá. Quando você entrou não foi na TV Band, nessa não. volta desse trabalho. Isso. Voltei como executivo. Estevão, é o cara que eu sempre quis, cara. Sempre quis. Fechei grandes coisas e tudo mais. Só que daí, nesse meio tempo, eu queria empreender. Cara, eu falei, cara, eu quero ser dono de negócio. Por quê? Cara, no CLT existe um teto. É. Você bate aquele teto, bicho, ou você derruba o diretor, que está há 20 e poucos anos, ou, cara, você fica naquilo, né? E não tem onde crescer. Você tem ali, por mais que vendas, né? Você que faz teu salário, né? E daí nas rádios era registrado. Mas, cara, foi uma escola, eu amo. Eu não tomo nada com álcool. A única coisa com álcool que eu tomo é um champanhe, que eu aprendi a tomar um champanhe e eu gosto. No Réveillon ainda. No Réveillon. Mas, cara, a gente fala que rádio e TV é a nossa pinga. Porque eu amo rádio e TV, eu amo isso aqui, eu gosto, eu me amarro. Comunicação. Comunicação é fácil vender, então eu gosto dessa área. Gosto dessa área de comunicação. Minha mãe sempre viveu disso, eu vivi um bom tempo nisso. E daí, cara, quando eu voltei para as rádios, eu queria já empreender. Eu falei, bom, o que eu posso empreender? Restaurante? Meus pais nunca tiveram restaurante. Eu vou no pilar que já existe, barbearia. E eu comecei já a participar já de coisas administrativas da barbearia e eu comecei a me encantar com isso. Nunca peguei numa tesoura, não sei cortar, né? E, cara, sabadão eu vivia na barbearia. E a barbearia lá de São José é grande, tem quase 300 metros quadrados. Hoje, se não me engano, tem 300, pô. Isso é um complexo, né? é Uma isso, cara. barbearia. Não, tem podólogo, tem massagista, tem 6 barbeiros, enfim, a barbearia é grande. Sinuca. Tem mesa de sinuca, tem dia do noivo, tem o quarto do noivo, o banheiro do noivo, enfim, é uma barbearia muito grande. Top. E daí, cara, quando eu comecei a rádio e tal, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a empreender. E meu sonho sempre foi empreender. Sempre pulsava, né? Porque eu sabia, cara, se eu partir para outra, vai ser os mesmos resultados, é o teto, eu não consigo galgar mais do que isso, né? Escalonar, né? E, cara, gerando mais contato e eu fazendo algumas coisas na barbearia e tal, eu falei, cara, vou empreender. Então, eu acho que o meu negócio é fazer rede de barbearia. Redes de barbearia. Nessa época que tu estava me falando aí, 2000 isso já é o quê? 2014? Não, isso já é mais pra frente, já é 16? 2016. É. 16, 17. É uma época que se falava muito de rede de franquias no Brasil, né? Cara, isso começou em 2014. Eu lembro rede. disso daí. Quando deu boom de rede de franquias, foi quando teve uma matéria no Pequenas Era Empresas. BF pra cá, BF pra lá. Isso, grandes negócios, né? Inclusive, eu fechei um grande cara. Hoje, ele não sei como que tá a situação, mas na época, posso até falar, o Frango Americano, em 2014. Frango Americano. Isso, na TV Band. Foi quando a gente fechou o Jornal Borchá, Pânico na Band, ele deu um boom, cara. Vendeu franquia para tudo que é lado. Um É grande aquele amigo que é meu. amarelo e vermelho, né? Isso, Sim, aham. tem uma grande loja Brasil lá no... inteiro, Brasil inteiro. Ali na Fazendinha. Eu não sei tem como uma que tá grande hoje. loja Eu perdi dessa. o contato desse, até porque o do dono ele foi para outros ares, enfim. Mas quando eu fechei o Frango Americano naquela época na TV Band, ele deu um boom muito grande. É o cara. famoso frango no balde. Frango no balde, exatamente. As duas febres, franquia e frango no balde. Juntou as duas aí. deu Não, super ele certo. foi O no KFC brasileiro, né? Ele foi no Masterchef, mano, ele explodiu. E foi eu que fechei. Foi no Masterchef. Foi, eu acho que o quarto, quinto cliente maior que eu fechei na época. Foi muito legal. E daí, cara, quando eu voltei para as artes, eu estava muito bem, era onde eu queria, o Bom Filho, a casa torna. Eu comecei, falei, cara, eu vou empreender. Mas tenho minha segurança aqui, eu começo no meu paralelo. Já vou conversar com pessoas. E comecei a fazer esse meio de campo. Pro meu pai e para minha mãe. Você estava em contato com muito empreendedor Muito, também, cara. né? Eu sempre tive muito contato, cara. Eu sempre zelei. Os contatos, os clientes, o Brasil, quando eu investi em 2014, eu converso com os caras até hoje. Cara, se você tá perto de muitos empreendedores, não tem Não, você como. tem que voar com águia, cara. Não. Você pega a visão, não dá. Cara, você tem que voar com águia, cara. Se você andar com pessoas, cara, que Só reclamam do só reclamam do governo, do governo, salário, do é chefe. futebol, é outras... Mano, elimina, parça. Você só tem que andar com pessoas melhores que você. Na mesa, o mais simples, vamos dizer assim, sou eu. Porque o resto da mesa é só cara que são gigantes. Né? Então eu ando com isso. E é engraçado, eu parei para pensar esses tempos, eu até estava falando com a minha esposa, cara, eu só andava com pessoas casadas. Eu tinha uma banda em 2000, quando eu tinha, sei lá, 2010,
todo mundo, Estevão, era casado na igreja. Todo mundo era casado. Eu era o único solteiro. E eu participava na confraternização com eles, no almoço e tal. Todo mundo era casado. E eu era o ganhando único- bem, né? Solteiro, ganhando bem. Isso antes eu de ser menor aprendiz. Eu estou dizendo que a minha infância... Ah, tá. A minha infância foi com pessoas com 20 e poucos anos, estavam casados. exatamente. desenvolvidas, O né? teu network, né? A rede de relacionamento já era uma galera sempre, mais... Sempre foi pra frente. Eu nunca tive amigos da minha faixa etária. Nunca tive. Eu tive uma banda que o mais velho era eu, daí eu que coordenava essa banda. Mas, assim, eu sempre quis ouvir as pessoas. Sempre quis ouvir. Inclusive, eu tenho um amigo, estava falando aqui, um amigo chamado Bem-vindo. O nome dele é Bem-vindo, cara. Acredite. Figura, né? É um cara... Bem-vindo, né, seja muito bem-vindo aí para... É um cara sensacional. Hoje ele vive de renda residual. Ele tem várias casas e vive de renda residual. Vive de Bem-vindo, aluguel. tá convidado também aí para Sim. contar a sua história com a gente. E é um cara que eu tomo café no mínimo uma vez por mês, que eu pago um café só para escutar ele, cara. Cara, tudo que hoje eu levo da minha vida são histórias de pessoas. Tá, mas voltando lá, né? Como começou a empreender. E daí eu tava na rádio, então eu falei, cara, vou fazer meio de campo. Eu falei, pai e mãe, vamos fazer uma rede de franquias? Como? Não sei, mano. Não sei. Com investimento, por exemplo, na franquia de São José, quando a gente comprou... Na franquia de São José, não. Na loja de São José, foi $500 mil. 500 conto. 500 conto, que meus pais investiram naquela época. E com certeza foi uma poupança aí de uma vida Cara, inteira foi de trabalho. casa, foi papagaio, foi tudo isso, mano. Foi, mano. Botaram a gente tudo no rolo. Aham. E daí eu falei, cara, vamos fazer uma rede, porque era uma coisa que eu tava gostando, né? Porque tinha um pilar que era meu pai, que ele, enfim, ele é expert nisso. Mas daí isso tocando paralelo, né? E, cara, fui vendendo rádio, era 2 rádios, né? Fui conectando pessoas. Eu falei, cara, eu vou abrir uma dentro de um shopping. Vou abrir dentro de um shopping. A barbearia. Uma barbearia. E o shopping tem que ser o Shopping Miller. Um baita shopping que tem aqui em Curitiba. Um dos mais né? tradicionais, né? Se não o primeiro, eu acho. Foi o primeiro. O primeiro Foi shopping de Curitiba, primeiro, tradicional, enfim, tem um movimento. Trabalhei lá, viu? Ah, é? O Shopping Miller? Trabalhei no Shopping Miller, vendedor da TIM, Ah, olha só. lá na porta da Cândido de Abreu. Isso, Vendia plano telefônico e aparelho de celular lá. Em pé 12 horas a 15 horas por dia. Doideira. Então, e nessa época, para você entrar no Shopping Miller, era uma fila de espera. Ah, é? Sim, cara, não é? Você tem um dinheiro, é uma fila de espera, cara. É, você pra ter entrar. a loja, ele tá Pra falando. você pra ter a loja, loja. isso, Entendi. pra você ter uma loja, não é? Não, pra mas você... eu acho que esse negócio até hoje deve ser assim, né? ou Mudou não? bastante, Mudou, mano, né? Não mudou. Mas nem deve ter vaga, né? Cara, o Shopping Miller, não sei, mano, mas assim, mudou bastante. E para você entrar naquele shopping, é uma fila de espera e você precisa pagar luva, sabe? Pagar luva. Igual... Luva, calção, Isso. adiantamento. Não, para você ter uma loja, 250 mil para você ter uma loja aqui, 250. Fora as outras negociações, entendeu? Igual a Rua 15, eu não sei bem o certo, mas antigamente, para você entrar em alguma loja na Rua 15 aqui de Curitiba, você tinha que pagar luva para o dono do imóvel. Então, nessa época, tinha isso de pagar luva. E eu fui tocando meio termo. O que eu fiz, cara? A grande sacada. A gente contratou um consultor, nessa época, para a barbearia, para fazer uma consultoria em questão de gerenciamento, de gestão lá dentro. E esse cara foi um dos caras que contratou a maioria do administrativo do Shopping Miller. Então, ele tinha acesso no Shopping Miller. Nossa. Porque até então eu não tinha nenhum acesso. Eu não podia chegar lá e falar com um executivo. No qual Bater na porta. Né? bater na porta. A gente contratou esse cara. E esse cara me colocou na cara do gol. Esse cara me colocou para eu sentar com o gerente, do shopping, né, e com a executiva. Cara, aí eu fiz uma apresentação da barbearia e etc e tal, e eu na rádio, vendendo as rádios. Falei, cara, a gente quer começar uma expansão e tal, trabalho nesse grupo e tal, e a gente quer começar a fazer a expansão e a gente quer começar pro Shopping Miller. Bicho, para você entrar lá era 250 mil de luva, eu lembro até hoje, 1 metro quadrado da lote tinha 150 metros quadrados, um boleto de R$40 mil. Nossa, Deus. E quem que era meu sócio nessa época, que ia abraçar junto comigo? O Bem-vindo. Era eu e ele, né? Porque eu não tinha $500 mil nessa época, né? Então era 50-50.
E o Bem-vindo, falei, não, Bem-vindo, deixa que eu abra as portas, eu já sei fazer o negócio, ele gostou da barbearia e tudo mais, né? E a gente foi nessa negociação. Nisso, um bom dia lá, deram um chapéu na minha gerente das rádios, a Nancy, queridérrima, vende muito. Deram o chapéu nela, né? Foi mandada embora e daí eu tive um almoço na semana. Eu falei, Nancy, as coisas da rádio não estavam indo muito bem, tinha caído a audiência e tudo mais. E o grupo sempre foi muito mãezona, assim, cara. Sempre foi uma gestão muito boa, assim. Né? E, cara, para cortar as pessoas, com quem que eles chamavam primeiro? Era a pessoa que não tinha família, não tinha tantas obrigações mensal. Falei, cara, você é a bola da vez. Almocei com ela, eu falei, Nancy, eu lembro até hoje, falou, Lucas, você é a bola da vez. Ela falou. Cara, cheguei na rádio, dito e feito. Ô, filhão, vem cá no meu escritório aqui, vem no RH. Fui mandado embora da rádio. Mas eu estava muito tranquilo, porque eu estava com um projeto muito grande, né? E daí, cara... Isso, hein? Mano, agora eu me perco nas datas, eu confesso. Mas eu Deve tinha ser 2018, anos. né? 2017, 2018. Isso, 17 para 2018. Daí eu recebi a proposta para ser executivo da Gospel FM. Agora eu posso falar, Gospel FM. E daí fui, cara. Mas nesse meio termo, eu tinha um grande cliente numa rádio lá, que ele investia comigo R$10.000 todo mês, né? E ele me fez uma proposta para ser gestor comercial da empresa dele, né? Cara, era uma empresa que vendia... Sabe que é dente de leão? Sabe aquela plantinha que a gente fazia um pedido com a criança e soprava? Sim. Isso se chama dente de leão. Isso se chama dente de leão. Então, ele vendia isso. Ele comprava Cara, pra mim isso era mato, sei lá. Não, mano. É o mato, mas chama dele leão. Na Dente minha terra, de lá em leão. Minas Você Gerais, assopra e... Cara, era cogumelo, era hibisco, tinha mais de 1.500 matérias-primas. Só que ele tinha um barzinho comigo, e ele investia a mídia nesse barzinho. E ele me fez uma proposta irrecusável para tocar o comercial de lá. E daí saí da Gospel FM e fui tocar o comercial dessa empresa. Cara, essa empresa faturava 2 milhões, quase 2 milhões mês. Uau. Tipo, absurdo. É um cara fantástico. E daí eu falei, Ariel, já falei o nome dele. Ariel, o nome dele, inclusive. Um abraço para Ariel aí. Absurdo. Faturava muito, cara. E é um cara muito gente boa. E daí eu falei, Ariel, já estou tocando vai sair a loja dentro do shopping. E, cara, quando sair, eu vou sair. Em questão financeiramente, eu estava muito bem, cara. Estava ganhando um bom salário e etc e tal. E daí, cara, tocando, eu falei, cara, porque eu sempre pensei, quando criança, eu tenho que ter rede de alguma coisa. Aquela ideia das franquias, né? Rede de alguma coisa. A ideia era implementar duas lojas e vender franquias. Era essa a ideia nossa. Esse era o nosso projeto. E eu sempre pensei que, cara, a gente já tinha então a gente era escravo da barbearia lá da Rui Barbosa, porque era meus pais eram o primeiro a abrir e o último a fechar. E era de segunda a sábado. Mano, era trabalho pra caraca. Né? Eu falei, cara, eu preciso ter uma rede, mas para você ter uma rede de loja é muito investimento. É um investimento absurdo. E daí, cara, eu lembro que daí eu fui para essa empresa de dente de leão, essas coisas aí. Estevam, eu saía toda quarta-feira, ia para o Shopping Miller. E nisso, uma negociação com o Shopping Miller, tá? Eu saía toda quarta-feira, ia no shopping, ia lá no L1, onde quer ser a barbearia, pegava um caderninho e contava quantos barbudos e quantos cabeludos passava. Tinha um cafezinho lá e ficava contando. Daí tinha uma lotérica na frente. Falei, cara, isso Eu sei onde é. Agora tem uma academia atrás. Eu sei onde é. Ia ser naquela curvinha ali. A loja inteira tinha 150 metros quadrados. Saía Tem uma Americanas do lado direito. Isso, a Centauro ali. E daí, cara, eu saía toda e ficava contando quantos cabeludos e quantos barbudos passava lá. Falava, cara, isso aqui vai dar muito boa, muito boa. E nisso, uma negociação. Daí eu falava, inclusive o gerente, né? Hoje ele é diretor de expansão do Madeiro e do Jerônimo. Que isso? Paulo Forte, o nome dele. Não é meu É teu parente, né? não Fala é a meu verdade. parente, não é, cara. E é Forte, igual, porque geralmente é Fortes.
É, com S, né? Isso. O dele E é é igual ao forte, a gente não é parente. Pode ser lá distante, mas a gente não descobriu ainda. E ele era gerente do Shopping Mir. Falei, cara, me dá o contrato para eu assinar. Ele falou, Lucas, a loja não existe ainda, porque precisava sair uma loja para a loja subir e a loja existir, né? Cara, Estevam, fiquei um ano negociando. Um ano. Cara, Tinha pago 250 já, né? Não, Não? eu não podia pagar nada porque a loja não existia ainda. Entendi. Entendeu? Precisava a loja existir. Cara, fiquei exatamente um ano. Chegou em novembro. Cara, eu consegui uma negociação muito boa com o shopping. Muito. Sem luva, abaixei o custo do boleto mensal. Tava tudo ótimo, como deveria ser, né? E o bem-vindo me acelerando. Lucas, e aí? Aí eu falei, cara, não existe a loja ainda. E eu ia lá toda quarta-feira e tal. Cara, saí, pedi as contas lá da Flora, porque eu falei, cara, vou me dedicar full time nisso. Né? Full time. Cara, chegou em novembro ou dezembro de 2000... Cara, não era 2018, não. 2017. Final de 2017, exatamente. Porque 2018 comecei a namorar a Evelyn. E daí, cara, chegou num tempo que o Paulo Forte me liga e falou, Lucas, estou saindo dessa cidade. Os caras brigaram aqui. Não sei se eu posso falar total a história, porque teve uma confusão dentro do shopping lá. Cara, só sei que os caras rasgaram meu contrato. E se você quiser voltar do zero na negociação, você vai entrar com luva aqui e você vai ter que voltar do zero. Mano, pra mim foi uma frustração, assim. Bicho, o que eu vou fazer? Daí, cara, resumindo, eu comecei... Não deu certo nesse shopping aí. Porque, cara, enfim, deram uma briga ali. O Paulo Forte me mandou um documento que não podia sair do shopping. Isso em novembro de 2017. Não podia sair esse documento, que é uma reunião lá, que é uma ata, que os caras... Tudo que é falar tem um cara no canto escrevendo. E daí, nessa ata, tinha aprovação da barbearia São José, sem lupa, e ele mandou esse documento para mim. Cara, eu mandei para a superintendente do shopping. Falei, bicho, eu tô um ano negociando. Né? Mandei para ela, cara, não deu um minuto e ela me ligou. No final dessa conversa, ela falou assim, Lucas, agradeço muito o interesse no meu shopping, tal. Se você quiser voltar à negociação, você tem que voltar do zero. E você não entra aqui sem luva. Mano, foi tipo assim, meu, que eu faço? Banho de água fria. Banho de água fria. Eu falei, cara... E daí, cara, nisso tudo, resumiu, eu construí a primeira unidade em Blumenau. Apareceu uma oportunidade lá, eu construí tinha 250 metros quadrados num shopping... Existe até hoje, a Barbearia São José em Blumenau, no qual minha irmã e meu cunhado cuidam lá. Como é o nome do teu pai? Orlando Forte. E de onde vem São José? Por causa de que era em São José mesmo? Não, porque já existia o nome. Na primeira. Isso, já Aí existia Blumenau o nome. montou São José também. Isso, mas aí eu criei tudo, né? Eu cria... porque cada empresa, você tem que fazer o personagem dessa empresa, né? Sim, essa empresa a persona, tem que ter... né? Isso, a persona. tu E daí criou. daí junto lá com o Márcio lá da província, a gente registrou a marca e tudo mais. Hoje ela é registrada no nosso nome e tudo mais. Top. E hoje a Barbearia São José, em São José dos Pinhais, se encontra... Hoje é praticamente uma franquia. Hoje quem cuida lá é o Ramon e o Murilo. Grande abraço para os caras, que cuidam muito bem da barbearia. Hoje a gente arrendou. Então hoje a gente tem um aluguel e uma porcentagem do faturamento hoje da loja, mas a gente cuida... Tem que saber de tudo, de números, como está acontecendo. Porque meu pai queria meio que se aposentar, né? Tá certo. E minha mãe, por incrível que pareça, ela, depois de 10 anos aposentada, ela voltou para o grupo, né? Para o grupo de comunicação. Hoje No ela lugar onde ela trabalhava? Aham. Tá trabalhando Hoje de ela novo? se aposentou. Minha mãe tem 56 anos, cara, me parece. Tá nova. Ah, tá novíssima. Nossa, Nova pra Deus. caraca e Que tal. E ela tá muito realizada, voltou pro A grupo. mulher do administrativo tá com 70 lá. É verdade, cara. Nem tenho notícias dela, né? Mas, cara, e daí, cara, voltando, eu falei, cara, eu tenho que fazer expansão. Essa é meu plano. Daí a primeira barbearia que eu fiz a expansão foi dentro de um shopping em Blumenau, né? A gente tem uma outra barbearia São José dentro de um shopping, foi feito, eu que expandi. Daí, cara, tive loja em Londrina, daí vendi, trouxe uma marca chamada Martel, que existe, foi, cara, uma história incrível de família, foi a primeira indústria do Paraguai, com 1.800 funcionários. Foi a primeira indústria do Paraguai, se chama Martel, né? E eu trouxe essa marca para o Brasil. É uma marca de quê? Cara, é tipo uma Aramis, sabe? Loja Ah, de de roupa. roupa. É, Ah, de aham. roupa, tá. Daí eu fiz uma loja lá no shopping, lá daí vendi, porque, cara,
Em 2017, eu estava em Curitiba, Blumenau, Londrina, eu ia para Assunção, voltava, mano, eu viajei muito. Correria. Uma correria. Eu queria fazer rede, cara. Era a minha intenção fazer rede, né? Por mais que fosse de cabeleireiro, por mais que fosse de Era roupa. alguma coisa que eu tinha que saber como funcionava, porque o pilar era o meu pai, e eu tinha que fazer uma rede de alguma coisa, né? E, cara, daí eu fiz minha terceira barbearia. Essa doeu, mano. Fiz minha terceira barbearia, que foi aqui em Curitiba, no Batel, na Carlos de Carvalho. Eu lembro dessa barbearia. Você lembra, né? Aham. Nunca fui fisicamente lá, mas eu acompanhei alguns stories, umas fotos. lá. Isso, cara, uma barbearia linda. As outras eu tenho participação com a minha família. Essa era 100% minha, né? A única coisa que eu tinha, meu pai emprestou uma grana, eu tinha que devolver essa grana para ele. Com juros, não? Patrocínio, né, cara? Pai e mãe, né? E eu fiz essa barbearia, cara. Eu falei, cara, era ser um salto muito grande, porque era um investimento muito alto. Fui fazer a terceira barbearia, que foi numa região muito boa aqui em Curitiba, se chama Batel, aqui em Curitiba. Fiz. Cara, era para gastar X, toda a obra, né, cara? É para gastar X, você gasta Nem X, me Y, fale Z. É. Já passou por isso ou não? Não, mas reformas em casa que a minha esposa quer Não, fazer. Construção e reforma. Cara, era para gastar 150 mil. Cara, a gente gastou quase 250 mil nessa Nossa, barbearia. 100 mil a mais ainda. É. Cara, inauguramos... Tá tipo obra do governo esse negócio. Inauguramos em março de 2018. E já estava com a Evelyn, né? Em março de 2018, inauguramos. No primeiro mês, eu falei, cara, acertei. Por quê? Não era uma barbearia para eu ganhar dinheiro. Eu sabia que lá ia vir 3, 4, 5 mil no máximo, né? Porque eu sempre gerei coisas para gerar mais network. Com network você faz negócio. Exato. Com network você faz negócio. Então, eu inaugurei aquela barbearia lá em março de 2018. No primeiro mês, eu falei, cara, acertei. Eu tinha 23 anos. 23. Tinha 23 anos. Falei, cara, acertei. 2018. Isso, 2018. Falei, mano, acertei. Coloquei a barbearia, coisa mais linda, investi. Falei, cara, só que eu dependia do faturamento do mês seguinte, cara. Entendi. Porque meu caixa zerou, Estevam. Quanto? Quase 200. Tudo. Que eu investi? Pra abrir a porta, cortar a fita. Perto de 250 mil. 250 conto. 250 mil. Porque lá teve que entrar com luva. $250 000. Mas, porque era um empreendimento fechado, né? Era um centro gastronômico. A praça de alimentação era animal, era com teto solar, fazia sol, eles abriam o teto. Era coisa animal. Só que eu era o único peixe pequeno lá, cara. O resto era tudo pessoas milionárias. Eu era o único lojista peixe pequeno, né? E falei, cara, não, vou porque eu sempre sonhei grande, cara. Se for para cair, bicho, você vai cair com força. Mas uma coisa que eu sempre falei, cara, porque assim, ó, como eu contei um pouco da minha história bem rapidamente aqui, eu sempre tive um bom emprego, né, bons contatos, um bom carro, um bom cartão, né? E minha vida era, cara, beleza, vamos Confortável, né? Confortável, né? E Deus sempre falava, Lucas, você vai passar no deserto. Você tem que sentir. Você vai passar no deserto. Cara, tava claro para mim, com alguma hora eu ia passar. Era doido. E a única coisa que eu pedia para Deus, falei, cara, que eu passe sozinho. Não leve meu pai e minha mãe junto. Porque nesse empreendimento, meus pais eram fiadores. Se não pagar, era a casa do meu pai, era o carro do meu pai, etc e tal. Cara, inaugurei. Quando inaugurei, eu precisava do dinheiro do dia seguinte, porque vinha condomínio, água, luz, aluguel. E o boleto lá era caríssimo, mano, caríssimo. Cara, veio março, abril. Abril, falei, bicho, não vai dar. Veio outro mês, não vai dar. E, cara, em 2018, era um lugar aberto, assim, sabe? Era um lugar sensacional. Mas em 2018, agosto, setembro, outubro, só choveu. Nossa, cara. E quando chove aqui em Curitiba, moçada, ninguém sai, cara. Não sai mesmo. Ninguém sai. Eu sou curitibano, eu não saio. Essa época eu lembro, chovia muito mesmo. Mano, deu muita chuva. Choveu demais. E o que acontecia? O negócio que eu falei o nome. Enchente e tal. Isso, eu abria às 10 e fechava à meia-noite.
Eu não tomo nada com álcool, mas eu investi um sistema de chopp lá, que era pelo cartãozinho. O cara abastecia pelo aplicativo dele, ia lá no tablet e tirava o chopp dele. Então, ele era... Eu não tinha nenhuma funcionária. Ah, quer comprar chopp? O cara mesmo tirava. Então, isso era muito legal. Só em questão de chopp, eu investi R$32 mil. Só em questão de chopp. Mas eu não... Mas, cara, eu vou te falar, é o que me salvou muitas vezes. Então, eu investi muito. Cara, chegou outro mês, cara, não vai dar. E também, pelo um erro administrativo do empreendimento todo, começou a dar muito BO. O condomínio era para vir em tanto, veio XXX a mais, veio 5 vezes a mais do que era projetado, né? Não por sacanagem, porque tinha um custo. O condomínio, o que é? É custo da parada. Mano, vinha um condomínio muito alto. Cara, vinha. Resumindo, mano, quebrei em 2018. Já em julho eu já estava quebrado. 8 meses. Não, eu inaugurei em março. Abril. Março. Já, no meio do ano já estava quebrado. Falei, cara... Deu 5 meses. 4 meses. Foi. Cara, agosto, setembro, outubro, eu lembro, cara, eu tinha 3 funcionários lá dentro. Ele já saiu 9h30 e eu tinha que manter aberto. Você já viu alguma loja em shopping fechada? Não pode. É multa. Então eu tinha que estar com a minha, mesmo vendendo nada, eu tinha que estar com a minha porta aberta. Não pode fechar antes do horário, exatamente. Isso. Cara, eu lembro até hoje, mano, dá arrepio só de lembrar. Eu lembro até hoje, sei lá, terça, quinta-feira, eu lá, cara, com a porta aberta, sem nenhum faturamento, eu via o boleto ali no e-mail, sem nenhuma alma viva entrando. Falei, cara, um frio. Resumindo, cara, para não virar bola de neve, eu falei, cara, eu vou ter que fechar. Fechei. Chegou em dezembro, falando com os meninos lá, falei, mano, não dá, porque tá virando bola de neve, não tava conseguindo pagar aluguel, condomínio, e tá virando bola de neve. Cada mês era mais 9, 10 conto, bola de neve. E, cara, meu pai começou a desesperar, minha mãe também. Bicho, 2018, 2019 foi, assim, uns anos de deserto. E, cara, e no deserto, eu tenho uma frase comigo. Você nunca vai aprender no teórico, é sempre na prática, e na prática dói. Sem dúvida. Cara, o teórico é tudo lindo, maravilhoso, irmão. Mas na prática é diferente. Uma surpresinha, né? Não, cara, tudo. A vida do empreendedor é isso, brasileiro. É isso. Sempre vai ter uns desertos. E, cara, eu vou falar pra você, no deserto você aprende muito. Você olha para a direita, para a esquerda, você só vê areia, cara. E os amigos que tinha lá na rádio? Quando eu trabalhava na rádio, tinha tudo aberto para mim, cara. Você olhava lá, não tinha um, cara. Lucas, e aí? Não tinha ninguém, parça. Sabe quem que tinha? Deus, minha mãe e minha namorada na época, minha esposa. Só tinha essas 3. Meu irmão morando em Miami, eu sempre fui muito apegado ao meu irmão, muito, sou fã dele. Casou lá em Miami. Meu irmão vivendo a vida dele lá em Miami. Minha irmã administrando a nossa loja lá em Blumenau, que tinha que fazer faturamento, que eu injetei dinheiro lá também. Ninguém sabia. A única pessoa, Estevam, que sabia era minha esposa, minha namorada na época e minha mãe. Cara, eu tava... Mano, eu tinha carro desde meus 16 anos. O que eu fiz com o carro? Acho que eu te conheci nessa época aí, né? Foi. Mano, tinha, às vezes lá que a gente ia nas reuniões lá, era só de corpo presente. Minha alma estava distante. Porém, eu fazendo o marketing multinível no paralelo. Eu tinha que fazer alguma... Porque assim, uma renda, né? Nas barbearias entrava e já saía. Entrava e já saía. Mas, cara, uma coisa que eu digo com a boca cheia, mano. Passamos dificuldade, passamos perrengue. Deus nunca deixou faltar nada dentro de casa. E a gente nunca atrasou. Teve uma época que a gente teve 28 funcionários. Nunca atrasou uma folha ponto. Nunca. Até teve um ponto que, quando eu estava empreendendo, e daí foi esse deserto. Eu falei, bicho, eu vou aprender. E eu tinha carro desde os meus 16 anos. Nunca fiquei sem carro. Nunca. Só que, qual foi a sensação de ter torrado 250 conto? Porque você vendeu, o que você fez com a barbearia? O que eu fiz com a barbearia? Mano, eu cheguei lá em dezembro, eu entrei num carro chorando, porque tinha 2 caras derrubando a barbearia. Que isso, cara? Pau! A Evelyn tá no carro, eu chorava que nem criança, eu soluçava, cara. Quebrando? Assim? Quebrando, porque eu tinha que zerar, eu tinha que entregar a loja no Shell. Esse é o contrato.
No che- Shell é no sem nada, osso, no osso, isso, sem no nada. osso, isso, exatamente. Sem balcão, E eu sem ti- piso, E sem eu tive nada. que pagar os caras ainda, sem tostão nenhum, cara. Sei lá, foi um Teve que sete, pagar os tive que pagar os pra caras. quebrar. Pra quebrar. Fui eu que contratei. Eu cheguei lá para assinar alguma coisa lá no administrativo lá do local lá. Eu passei na loja, tinha 2 caras. Pau, mano, cara, cada martelada, bicho. Cara, era um. Mano do céu. Desespero, né? Falei, quebrei, e aí? Mas eu sabia que eu tinha que passar por isso, Estevão. Falei, cara, e no deserto você aprende muito, cara. Você aprende muito, você elimina muita coisa na tua vida, você elimina pessoas que só estão por perto porque não é pelo que você é pelo que você tem. Você tá entendendo? Cara, quebrei. Mas, cara, eu sempre pensei comigo, voltando, falei, cara, se eu tiver que quebrar um dia, que eu quebro com meus 20 a 30 anos, porque eu tenho força para me reerguer. Eu tenho fôlego. E eu sempre pensei nisso. Bicho, eu vou fazer. Que se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, vai dar muito errado, bicho. Mas hoje, com mais o pé no chão, o que acontece? Mas, cara, eu sempre pensei nisso. Se eu for quebrar, que eu quebre novo. O que aconteceu? Cara, chegou em dezembro e os pagamentos porque o barbeiro, o podólogo, é tudo MEI, né? É tudo MEI. Nada é registrado. Acho que deve ter 3, 4 pessoas registradas no time. E o pagamento dos barbeiros é semanal. Todo sábado era massa de dinheiro. Chegava lá com os caras, lá, toda semana, era massa de dinheiro. Chegou um dia, mano, isso que eu já tinha fechado o Fresh, os meninos lá falaram, não, vamos resolver já no boca a boca, vamos entrar com uma ação, nada. Beleza, vamos resolver. Eu tinha um boleto para pagar gigantesco. Cara, eu já tava mal pra caraca, bicho. E chegou um dia da semana, não lembro se foi quinta, sexta-feira. Fui lá na sala administrativa, lá minha mãe mexendo no celular, no computador. O que aconteceu, mãe? Não sei o que está acontecendo. Entrava na conta bancária da empresa, entrava na conta bancária que ela é aposentada. Mano, tudo bloqueado. Os caras do Fresh bloquearam tudo. Estevão, a gente conseguia tirar 1 centavo. Que isso, cara. Bens bloqueados, tudo, mano, tudo. Tinha uma ação judicial. Uma ação judicial. Cara do Bloqueia céu. tudo mesmo. E os caras... Você não consegue ter acesso a nada, fazer uma transferência, nada. Tudo bloqueado, cara. E a gente tirava... PJ, pessoa física, tudo. Mano, até a aposentadoria da minha mãe tava bloqueada, pra você ter noção. Até isso eles tocam. Cara, mas assim, cara, e o combinado nosso, cara, vamos resolvendo boca a boca, a gente vai, mas não foi isso, mano. Cara, o que fazer, irmão? O que fazer? Isso aí é deserto, bicho? Não, deserto, parça. Você não tem noção, cara. A dor. Você não tava sozinho, né? Acabou levando a mãe junto. Não, exatamente. O que aconteceu? Eu levei meu pai ficou um tempo sem falar comigo, pra vocês terem noção. E minha mãe sempre comigo, mano. Minha mãe sempre comigo. Cara, não sei o que milagre que minha mãe fez. Foi Deus. Deus sempre com a gente. Sempre, do meu lado. Cara, a gente nunca atrasou um funcionário. Nada. Cara, no outro dia fui conversar, peguei o advogado já da família. A gente foi conversar com os caras, enfim. Resolvi a bucha. Mas foi... outros fatores também, porque os caras eram muito grandes em Curitiba, os pais dos caras são gigantes, e daí entram, tipo, os caras têm o melhor advogado, etc. Nada, irmão. Vai pra cima. Então, consegui resolver tudo, cara. Eu lembro que no começo de 2019, eu fiquei 2 dias no meu quarto, assim, sem comer nada, assim, tudo apagado. Tudo apagado. Eu falei, cara, eu vou sair daqui. Eu só não entrei em depressão, mano, por causa de Deus, da minha mãe e da minha esposa. Senão eu tinha entrado. Eu tinha entrado em depressão, sei lá, mano. Porque, cara, zerei o game. Sem carro, sem nada. Todo investimento, nada, cara. Rasguei nota por nota. Falei, cara, eu vou sair desse quarto e vou virar meu game. Eu vou virar. Cara, porque o que acontece? Voltando assim, todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalho. E tudo nessa vida existe processo, cara. Tudo nessa vida. Cara, eu cheguei ganhando 398 por mês. Para um salário, cara, putz, porque eu participei do processo e muitas pessoas não querem participar do processo. E o empreender é isso, cara. Você vai ter que saber lidar com as situações difíceis.
E situações boas também, na fartura, você tem que saber lidar a qualquer momento. Então, a maioria das pessoas não querem participar do processo. Né? O brasileiro, e eu me incluo nessa, ele quer o dinheiro imediato. E não existe isso, cara. O imediatismo. O maior investidor do mundo, né? O Warren Buffett. Buffett, quanto que ele ganha? Tem uma frase clássica dele, né? Que ele diz que ninguém quer ficar rico devagar. Uhum. É simples, Uhum. né? A metodologia e a estratégia de investimento de você chegar ao primeiro milhão, por exemplo. Só que demora 20 anos, Sim. 25 anos, 30 Todo anos. processo, mano. Só que ninguém quer Ninguém quer esperar participar do processo. tudo isso para chegar lá, né? Ninguém quer participar. E o processo dói, né? E, cara, daí eu fiquei nesses 2 dias no meu quarto trancado. Cara, eu via tudo no blackout, preto. Falei, cara, vou sair desse quarto e vou virar meu game. O que eu fiz? Fui pra barbearia. A nossa barbearia principal. Cara, meu pai não tava falando comigo, enfim, eu falava oi, bom dia só. E daí, claro, tudo foi do zero, a gente não tinha capital, não tinha nada, voltamos no game de novo. Cara, daí eu falei, cara, vou pra rua. Daí eu fiz marketing na PUC, só que eu tranquei por causa que eu fui promovido lá, coordenador promocional, e fazia muito evento de noite e não conseguia. Mas aprendi algumas coisas. E daí fui pra rua, fui fazer ação da barbearia. Ação, falei, cara, eu tenho que aumentar esse faturamento. Eu tenho que colocar dinheiro para dentro. Tem que aumentar, eu colocar dinheiro para dentro. Não tem. A gente precisa restituir tudo de novo e vai restituir, né? Falei, cara, eu tenho um propósito para isso. Eu tenho que fazer o negócio acontecer. Nessa época, a gente empregava só na barbearia lá 9, 10 pessoas. Nossa. É. E as famílias dependiam, né? daquilo. Dependia, e etc. Eu falei, cara, vou pra rua. E fui fazer publicidade. Cara, eu conheci o pessoal da rádio. Fui. Dentro de um mês, aumentei um faturamento. Dentro de um mês, a gente tinha histórico desde 2010. Né? Aumentei o faturamento entre 11 e 12 mil reais, dentro de um mês só. O faturamento da empresa. E, cara, nesse dia, quando a gente foi fazer o fechamento da empresa, a minha mãe explicando, ó, o Lucas fez isso, meu pai, a gente aumentou tanto isso, vai sobrar mais tanto isso, tal. Nesse dia, meu pai voltou a falar comigo. Lembra a primeira... Filho, quer cortar o cabelo comigo? Ele cortava, que eu cortava só com ele. Aí, nesse dia, eu fui voltando a falar com ele. Mano, foi doido, cara. Doido. Foi um deserto. Podia falar tanta coisa, né? Falou, você quer voltar a cortar cabelo? Mas foi isso, porque eu gostava e pra cortar o cabelo com homem era difícil, cara. Eu falo isso porque é difícil. Pai, vamos cortar. Não, hoje eu não quero. Tá? É difícil cortar cabelo com homem. Eu gosto de cortar só Pra ele era um sinal de que... a forma de amar. A forma de amar. Tava voltando a... Exatamente. Então foi nisso, cara. Porque, cara, voltei pro game. A barbearia de Blumenau lá, indo bem. Falei, voltei pro game. Falei, cara, eu preciso... Quebrei. E daí, nisso, eu já estava fazendo o marketing time no paralelo. Mas nesse 2018, lá no qual a gente se conheceu, cara, meu negócio estava... A minha cabeça estava nos negócios. Eu sabia que aquilo lá... Porque aquilo lá era uma coisa que eu sempre quis, de ter rede de pessoas, né? Rede de consumo. E é um negócio escalonável. E daí, cara, eu voltei, fiz o game e falei, cara, eu não quero ter mais loja. Nunca diga nunca, tá? Mas eu preciso focar nos produtos, focar no marketing de rede. E daí fui focando, cara. Fui pra rua também. Prospectar como o Lucas prospectava lá em 2014, 2015. Fui prospectar, já conheci. E uma coisa que eu sempre zelei, os meus contatos, meus network. Eu sempre zelei isso, cara. Sempre tive comigo. Daí fui prospectar, cara. No começo de 2019 foi muito difícil, foi muito punk. Depois as coisas foram melhorando. Na pandemia E como é que foi a pandemia? 2019. Cara, 2020 pra você. 2020... Teve que fechar a barbearia? Fechou, né? Fechou. Foi um setor muito afetado, né? Porque É um dos mais, né? é um dos mais Porque afetados. para encostar na pessoa, ainda mais no Covid e tal. E também Corta a cabeça. afetou muito na nossa loja de Blumenau. Afetou muito a nossa loja de Blumenau, porque é dentro de um shopping. Ai, meu Deus. E o dos shoppings foi um dos... Fechou total. Fechou né? total e a loja de rua voltou a abrir e shopping não. Então, o que aconteceu? Os clientes foram para a loja de rua, precisavam cortar cabelo, fazer barba. Sim. Então, a de Blumenau a gente sofreu bastante.
Em 2019, meu pai já cansado, meu pai tem uns carros antigos lá, ele queria aproveitar um pouco mais. E eu focando full time, eu falei, pai, eu não quero assumir a gestão de barbearia, não quero ter essa responsabilidade. Eu estou focando no meu outro negócio aqui que você está vendo e está dando muito certo. Filho, eu acho que eu vou vender, eu vou arrendar. Meu pai quer arrendar. Eu falei, não, tá certíssimo arrendar. Então, a barbearia foi arrendada lá em 2020, cara, foi uma das melhores coisas que a gente fez, deu um conforto melhor ali um conforto melhor de liberdade geográfica para mãe e para o pai, para mim também, eu não precisar estar full time no negócio. Né? Em 2020 eu casei, né? A gente não imaginava que... Na verdade, no começo da pandemia, né, todo mundo falava, vai acabar. E chegou um tempo que a gente olhava lá, quando que a gente vai conseguir fazer a festa? Então, a festa foi um pouco mais enxuta, casamos 9 de dezembro. E daí, em 2018, né, eu já estava começando a criar o marketing multinível, só não forçava tanto, porque eu tinha meus negócios, mas eu sempre falei, sempre tive comigo, você tem que ter outras fontes de renda, cara. Acho que a pandemia trouxe isso, né? Eu tenho amigos empresários no qual tá difícil de contratar pessoas de novo, porque o cara descobriu outra fonte de renda, né? Porque quando a água passa o nariz, o cara tem que se coçar alguma coisa. Então, os caras descobriram, né? E tiveram mais informação. E é uma coisa que eu digo, que eu sempre falo, cara, informação paga conta, opinião não. E todo mundo tem uma opinião, né? Opinião de um carro, de uma política, de uma religião, sei lá, de ação. Todo mundo tem opinião de todo mundo, Quem tá de certo, tudo. quem Quem tá tá certo, quem tá errado. errado. Mas, cara, quem tem informação, a gente paga a conta. Você paga a conta com informação, né? Ontem eu até te repostei ali no meu Instagram. Cara, aquela informação vale dinheiro, cara. Informação vale dinheiro, né? E quem tem informação, o que eu fiz, cara? Pesquisei sobre, vi, eu falei, cara, esse negócio dá dinheiro, né? E hoje me traz né? Eu sempre tem que ter outras fontes de renda, como eu tenho 4 fontes de renda, né? A primeira vem do marketing multinível, a primeira vem do marketing multinível, que é a nossa renda principal, a segunda vem das barbearias, a terceira a gente tem uma vendas online, que a gente entrega para o Brasil todo, os produtos, né? E faz venda online, que eu tenho uma margem muito boa nos produtos. Não é dropship, não, é produto teu mesmo, Não, né? produto da empresa. E a quarta é os investimentos na Bolsa de Valores, né? Ações. Aquela renda passiva maravilhosa. Exatamente. Então, Fundos imobiliários. Fundos imobiliários e essas coisas. Então, a gente coloca o dinheiro lá e a gente nem vê, bicho. A gente só... E a nossa meta minha da Evelyn esse ano, cara, é colocar muito dinheiro. A gente tem uma meta lá. A gente trabalha muito com o quadro dos sonhos, né? Porque uma coisa eu digo, cara, quem não tem uma meta traçada, qualquer vento te serve, cara. Você tem que ter uma meta, cara. Aquela clássica, aquela, quem não sabe pra onde E vai. qualquer vento serve, cara. Qualquer vento serve. Cara, você tem que ter uma meta traçada. Quando tua meta pessoal, cara, tudo na sua vida, cara. Eu e a Evelyn, a gente tem uma lista. De todas as áreas da nossa vida, a gente tem uma meta. Tem uma meta de aportes mensais? Aporte mensal, a gente tem a caixinha da diversão, a gente tem que torrar aquela caixinha, a gente é obrigado a torrar aquela caixinha. Bicho, é caixinha de diversão, tem tantos mil lá, a gente tem que torrar esse mês. É isso, cara. Você queria falar tantos 10, 20, 50, tanto né? não, Tantos tanto não. mil. Então a gente tem Mas quanto que a gente tem colocado em ações e tudo mais. Então a gente tem a meta clara, né? Eu tenho que faturar tanto, aí eu tenho que ganhar tanto, eu não posso gastar tanto. Então, cara, porque tudo que é escrito fica melhor. A meta escrita fica melhor, fica mais atingível, porque a meta não escrita fica impossível atingir. Você nem sabe onde você quer. Precisa saber o que está fazendo, onde está gastando, né? Como diria a nossa querida amiga Dona Adelaide. Adelaide Rodrigues. Aquilo que não pode ser medido Exatamente. não pode ser melhorado. Exatamente. Então, se você Boa frase. não sabe o quanto que está ganhando, quanto que está gastando, no que vai gastar. No que vai gastar. Então, cara, é um começo do ano, eu e a Evelyn, a gente coloca tudo, cara, nossas metas pessoais, financeira, quantos livros a gente quer ler, né, o que a gente tem que trocar, esse carro vai continuar, bicho, tudo tá escrito. Então, a gente pega aquilo ali, cara, e vai traçar.
né? Então, hoje, a gente tem as barbearias, mas minha maior fonte de renda hoje vem do marketing multinível. Tem meses, né? Tem meses que a gente ganha mais que a nossa idade. Eu tenho 27, minha esposa tem 26. Né? E eu sou formado na Faculdade da Vida, não sei se vocês conhecem, é um pouco que eu falei, e a Evelyn é formada em Educação Física pela Federal, né? Mas o diploma está lá, guardadinho no escritório lá, mas no Exército. Então, porque a gente desenvolve rede. Quanto mais pessoas estiver consumindo o produto pela metade do preço, através da minha indicação, a indicação dos nossos amigos, nossos parceiros de negócio, eu levanto, né? Eu costumo dizer, vaca não dá leite e rino não dá dinheiro, mano. Vaca você tem que levantar 4 horas da manhã, amarrar o rabo dela, fazer massagem, aí ela dá leite. Aí, a mesma coisa. Se na minha organização, hoje eu tenho um pouco mais de 1.700 pessoas, se na minha organização ninguém escovar os dentes, ninguém usar o shampoo, ninguém for lá em alguma franquia espalhar no Brasil, ninguém for lá pegar um shampoo de óleo dental, minha comissão vai ser 0. Mas, graças a Deus, o shampoo acaba, o óleo dental acaba, né? E a gente tem uma comissão disso todo mês. Né? E eu sempre falo... Pô, cara, esses dias chegou um cara lá. Quem tem informação tem tudo, né? Chegou lá com um carrinho, nada contra. Lucas, coloca teu dinheiro aqui que vai te dar 11% ao mês. Opa, esses aí eu sei como é que funciona. Já caí. Céu, cara. 11% ao Ô, mês. Estevam, Já caí. Qual que é o maior investidor do mundo? Warren Buffett. Quanto que dá o rendimento dele no ano? No ano. No ano. No ano, entre 25% e 27%. Não estourando 30%. Eu só dei essa informação pra ele, cara. Você falou isso pra ele? Eu só falei isso. Falei, cara, o maior investidor do mundo. Peraí que eu vou ligar pro Warren Buffett aqui. Buffett, tem um Parceiro. amigo meu aqui com 11% ao mês, meu irmão. Indica outra pessoa que aumenta essa porcentagem. O cara é um É fenômeno. um fenômeno, cara. 11% ao mês, cara. Não é nem ao ano. Isso é tráfico de droga. O que de acha que é isso aí? Mas, cara, infelizmente, muitas pessoas caem nesse conto da sereia, cara. Não dá, cara. não dá, cara, Não não existe dinheiro fácil, cara. Não dá. Ou é um serviço, ou é um produto, ou você investe numa empresa, que essa empresa gera um lucro, cresce mais, e aí você ganha, porque você é um acionista dessa empresa. Bicho, vaca não dá leite, não dá dinheiro. E não dá. Então, cara, eu falei, bicho, cara, ó... Deixa eu te entregar uma informação que vai ser válida para você. Infelizmente, quando você colocou, bicho, você vai rasgar. Rasgou. Dá tchau pro teu dinheiro aí. Já E o era. pior, Já era. ele tá tirando de alguém se ele tá ganhando. Com certeza, Olha, gente, exatamente. nada contra, tá? Em relação a investimentos ousados, não é disso que a gente está falando, não é de nenhuma profissão em si, Não né, é, Lucas? não, nenhuma. Mas nós, né, temos diversos amigos, pessoas próximas, até parentes, É né? parente, Até bicho. parente. Que assim, ó, se ferrou bonito, lindo, É, maravilhoso. uma pena, mano, é uma sabe? Mas é aquela coisa, quando você vai ouvir a história, lá no começo, sabe, derruba, né? É. Assim, já começa... Em primeiro lugar, já começa prometendo que a gente não pode prometer nada, né? Exato. Nem a gente não Nem consegue... promet- Contra a lei isso. A gente daí. não consegue CVM prometer- tá em cima. A gente não consegue prometer nem ser fiel, né? Eu digo, como é que eu vou saber se eu fui fiel à minha esposa? Meu irmão, quando eu morrer, Aham. passar toda uma história de vida, eu vou ver. E aí, o que eu fiz? Fui fiel, não fui? Como é que a gente vai prometer as coisas? Então, pô, 11% da mesa tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Então, é aquela história, cara. Muitas pessoas têm opinião e poucas pessoas têm informação. Cara, informação é tudo na vida. Né? Então, todo trabalho que ganha um bom dinheiro, o trabalho é árduo. É árduo. E para você investir, você precisa ter para investir. Pô, dá para começar com 100, 200, 300 reais e vai aumentando? Cara, aprende com esse cara aqui. Ele tem uma história sensacional e é dicas construtivas com quem já conseguiu muita coisa. Mas assim, cara, não existe pegadinha, cara. Não existe. Você precisa ter dinheiro. E o brasileiro hoje, cara, ele precisa do dinheiro imediato. É hoje. Então, muitas pessoas caem no conto no conto da sereia. Então, cara, você vai ter o dinheiro rápido se você pegar um produto pela metade do preço e revender com 100% de lucro. Pronto, cara. Aí é um produto. Isso é um dinheiro rápido. Pega um produto lá, vê alguma distribuidora aí que você consiga pegar produto pela metade do preço e vai vender. Então, né, na verdade, para mim também só existe uma profissão, cara. Já até sei qual é, vai. Sabe qual é, Juba? Qual que é, Juba? Vendas. Isso, cara. Esse daí é clássico aqui. Um dia eu troquei uma ideia com uma mulher para finalizar aí. Lucas, detesto vendas. Detesto, não gosto. Nossa! Nossa, detesto vendedor, né?
falei, cara, então você não gosta de venda. O que você trabalha? Ah, eu trabalho no administrativo de uma grande empresa, acho que era de pneu, alguma coisa assim. Né? Eu falei, então você não vende nada. Não vendo, detesto. Eu Só falei, cara, planilha, papel. mas a tua empresa te paga como, então? Ué, me paga do salário. Mas do salário vem da onde? Vem da venda dos pneus lá. Então eu falei, então, tá. Então, para você receber, você precisa que a tua empresa venda alguma coisa. Você vai falar bem desse produto ou não? Não, claro que eu vou. Beleza, já estava falando bem. Mas vamos partir do princípio lá. Como que você entrou nessa empresa? Ah, eu fiz minha inscrição lá, fiz a entrevista e passei. Na entrevista, você não se vendeu. Você não falou que você é boa, que você consegue. Cara, tudo nessa vida é venda. Como que você foi vestida? Como que você... Né, com a camiseta que você vai dormir, ou você foi bem vestida? Não, foi bem vestida. Você já está se vendendo, minha amiga. Então, tudo nessa Goste de vida... você ou não, né? Goste de você ou não, é venda. Ela é solteira? Ela é solteira? Não lembro, não sei se é solteira. Para casar tem que saber se Se vender, vender né? também, cara, né? Se Meu venda. irmão, que desafio, né? Então tudo nessa vida é venda, cara. A tua empresa vai ganhar dinheiro ou pelo serviço ou pelo um produto. Enfim, né? Então, partindo ali, o propósito. Cara, hoje, o propósito no começo era me ajudar. Cara, é aquela história lá, eu não consigo dar carona sem carro. Eu preciso me ajudar. O segundo, cara, é fazer as pessoas mudar um pouco de mindset, cara. As pessoas só vão ganhar... Muitas pessoas são contentes, muito felizes, registradas, CLT. Beleza, cara, nada contra. Muito. Mas, cara, você quer algo a mais, você tem que empreender. Não existe... Cara, existe muitos diretores hoje registrados que ganham muito dinheiro. Claro que existe, tudo existe, cara. Tudo existe. Político, então, maravilhosamente bem. Então, nem vamos partir nesse assunto. Mas assim, cara, mas para você ter uma vida diferente, você tem que empreender. Né? E o Trump fala que a única forma de você fazer milhões e sem precisar investir um centavo é um marketing multinível. E eu fui vendo isso e cresci nisso, cara. Hoje, os nossos ganhos, meu e da Evelyn, eu fui cadastrar na Renaudet em janeiro de 2018. Eu nunca ia ganhar o que eu ganho hoje no tradicional. E para você fazer negócio é muito investimento. Uma barbearia ali é 250 mil. Não deu certo. 250 mangos, Rasgou. E, cara, graças a Deus tive a família. Uma família... Cara, Lucas, qual que é o segredo para você empreender e lidar com as diversidades do empreendedorismo? Cara, é você ter uma família, bicho. Você ter aonde você voltar. Você ter um pilar. Você pegar impulso e voltar de novo. Foi minha família, cara. Foi família e Deus. Alicerce, né, cara? Cara, ali tá, bicho. Né? Cara, todo mundo pode te abandonar, cara. Todo mundo. Mas quem nunca vai te abandonar é a tua mãe e teu pai. Nunca. Né? Então eu tive um pilar, né? E às vezes, ou na grande maioria das vezes, é o que as pessoas mais acabam, tipo assim, se afastando, né? Se afastando, exatamente. Tipo assim, eu quero fazer isso, meu pai não concorda, meu pai que se lasque, e eu vou seguir minha vida. Aí dá errado, vira o filho pródigo, né? Lá da passagem bíblica, lá volta o cão arrependido, mas se sabe aproveitar e muito bem esses pilares, com certeza cara, volta mais forte, né? Volta muito mais forte, cara. Hoje, tudo que eu passei, cara, é minha bagagem, né? Hoje eu sei, hoje não cai em conta da sereia, sei um negócio rentável ou não, né? E, cara, falar de negócio, para mim, é qualquer hora, qualquer momento. Então, cara, você precisa ter um pilar sólido. Ou é tua esposa, né? Ou na vida de solteiro é teus pais, e etc e tal. Cara, porque tudo pode acontecer nessa vida. Então, cara, tem muita coisa que você pode fazer começando, cara, pequeno. Lucas, para eu empreender, eu preciso ter milhões guardados e investir na coisa? Não, cara. Não. Hoje, minha maior fonte de renda começou com 0, cara. Não é nem a barbearia que meus pais investiram $500 mil, ou outra barbearia que a gente injetou 200 lá em Blumenau. Não é. Minha maior fonte de renda hoje, Estevão, vem do negócio que eu não investi R$0. Zero. Hoje eu tenho uma organização que fatura X para a empresa e eu tenho uma comissão disso todo mês, uma renda ativa todo mês. Então é isso, cara. Olha, Juba, uma aula, né? Realmente, a cada podcast a gente se fascina ainda mais, né, por esse mundo do empreendedorismo. É maravilhoso. E cada pessoa que a gente tem o privilégio de trocar esse papo, né, trocar essa ideia,
nos ensina demais. Então, Lucas, obrigado por você ter compartilhado com a gente esses ensinamentos. Já te admirava, agora então conhecendo mais no detalhe a tua história, continuo admirando muito mais. Evelyn, você já está convidada. Ela é fera, hein? Para Tem vir uma aqui com história a muito legal gente, também. contar a sua história. É uma pessoa que eu admiro muito. Ela é Conheci fera. uma garota, agora é uma mulher aí, esposa desse abençoado. Juba, É isso aí. considerações finais agora? Olha, a rede social do Lucas está aparecendo aí na tela, abri aqui. As nossas redes sociais também, da Rede Onway Podcast. Se você quer ter o seu podcast, pode entrar em contato conosco. A gente aqui tem uma estrutura completa, tal, super bem equipado. Enfim, entra aí nas redes sociais que você vai ver tudo. É isso aí. Acredito que... Ó, o pessoal que tá ligado lá nas redes sociais está acompanhando a nossa série de Conta em Conta. Isso. Tá? E fica aqui o lembrete para você, lá no link da bio do Instagram, tem para você fazer o cadastro, adquirir o seu e-book gratuitamente, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Grupo VIP, hein, Tá? pessoal? O grupo VIP exclusivo lá. Tá aberto, por enquanto, né? Que tá aberto. Daqui a pouco ele vai fechar. Exatamente. E a nossa mentoria tá no ar. Então, fica esperto, fica ligado, como o Lucas trouxe aqui, informação Network. gera grana. A gente não Isso. quer que você fique para trás por falta de ter os conhecimentos adequados. Lucas, é contigo. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera bem ali, Câmera 2. câmera 2, e passe aquela mensagem para essa audiência que com certeza está buscando esse conteúdo porque quer fazer diferente, quer fazer mais, quer empreender, quer buscar sonhar grande. Enfim, aquilo que o Lucas, de 16 anos, né, sonhava em conquistar e hoje está aí colhendo frutos maravilhosos. Cara, tudo que eu sempre corri atrás era conhecer os caras que estavam no patamar no qual eu queria sempre chegar, né? E eu sempre fui atrás, cara. Hoje eu tenho amigos que eu via lá com 16, 17 anos que eu queria ser amigo desse cara e escutar a história desse cara. E essa é uma plataforma gigante. Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, escutar a história de como chegou. E nessa época, por mais pouca idade, eu não tinha, eu queria ouvir, porque eu sempre escutei. Eu sempre queria escutar como esse cara chegou até lá. E pegar um pouco, né, da experiência dele e jogar pro meu, né, pro meu lado profissional, onde eu sempre quis atingir. Cara, então sempre esteja com pessoas melhores que você. Cara, eu tenho vários fatores. Eu tenho pessoas que eu almejo no casamento, eu tenho pessoas que eu almejo como empresário, eu tenho pessoas que eu almejo como pai, eu tenho pessoas que eu almejo como filho. Então, eu tenho vários amigos nesse setor que eu consigo conversar e me dedicar e me alimentar com coisas boas. Então, cara, a dica que eu tô, sempre estejam com pessoas águias, melhores que você, de vários fatores. Eu não tenho amigos que falam de futebol, mulherada, política, não. Eu tenho pessoas que me colocam no pé e jogam lá em cima, cara. É isso. Eu sempre andei com essa rapaziada. E, cara, obrigado. Espero ter somado em alguma coisa. Se eu somei 1% na vida de alguém aqui na mesa ou na vida de alguém, cara, essa é a minha missão. Adoro contar minha história, minha pouca história, mas como eu escutei muita história de boas pessoas, eu também quero compartilhar um pouco da minha pequena história. Cara, uma delícia estar aqui, o bate-papo rolou, eu nem vi a hora passar. Estevão, parabéns, cara, sou teu fã, fiquei mais fã agora, parabéns pelo teu trabalho. Valeu, mano. Valeu, Lucas Forte. Nós agradecemos de todo o coração. Que Deus Tá? abençoe a gente, cara. E que o Papai do Céu esteja no comando de tudo. Amém. Amém. E, moçada, fico por aqui, como eu sempre falo. Tchau, obrigado!